Bom dia, Santa Catarina, tudo bem? Olha só com a imagem de Floripa agora, na sua tela. Sol está brilhando entre nuvens. Com essa imagem linda, a gente começa mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia para todo o estado, na TV mais querida aqui de Santa Catarina. Bom dia, Maria! Bom dia, Cleiton. Bom dia para todo mundo que está em casa. 11 horas da manhã desse 16 de setembro de 2025. 16 já? Já, Cleiton. Oh. Falta pouco. Já tem a primavera chegando por aí também. Já tem, né, Maria? Vamos para Chapecó, na região oeste, dar uma olhadinha no tempo por lá? Ó, tá emburrado, né, gente? Não adianta. Hoje o dia começou assim, mas a boa notícia é que o sol vai aparecendo aos poucos, viu, Cleiton? Que bom, Maria. Outra notícia, destaque da previsão, é com relação às temperaturas. Hoje elas sobem mais. Já a previsão do tempo completa para vocês. Itajaí agora no litoral norte, na sua tela para todo o estado nesse momento. Olha só, não está muito diferente daqui não, hein? O sol está brilhando, algumas nuvens também, mas como a Maria falou, em instantes a gente tem para você que está aí acompanhando o SCC Meio-Dia, a previsão do tempo completa. Seja muito bem-vindo a partir de agora. Informação urgente. Uma operação da Polícia Civil cumpre mandados em Florianópolis e prende um dos principais fornecedores de fuzis e munições para o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Detalhes daqui a pouco, hein? Impressionante essas imagens aí. Manhã difícil no trânsito catarinense. 2 graves acidentes foram registrados no Vale do Itajaí. Um deles na BR-470. Uma colisão entre caminhões e caminhonetes deixou 4 pessoas feridas e travou o trânsito, como você está vendo aí durante toda a manhã. Foi uma senhora pancada, hein? O que causou o acidente e a situação de momento, daqui a pouco a gente vai estar lá no local trazendo detalhes para você. E ainda, elas estão em alta. Estamos falando das capivaras, que viraram uma verdadeira febre de interesse, viu? Mas você sabia que elas também viraram destaque nos aeroportos? Só que, infelizmente, por lá, trazendo riscos para a aviação por causa de acidentes. Ficou curioso sobre essa história? É a partir de agora aqui no SCC Meio-Dia. Fique com a gente, o programa está apenas começando. É um prazer imenso ter a sua audiência a partir de agora aqui na tela do SCC SBT. Olha, a Polícia Civil prendeu na manhã de hoje um dos principais fornecedores de fuzis e munições de uma organização criminosa do Rio de Janeiro. Essa operação já estava sendo trabalhada há muito tempo pelas forças de segurança para chegar nesse momento. Inclusive, essa operação aconteceu em várias cidades aqui da Grande Florianópolis e também no litoral norte de Santa Catarina. Você está vendo aí alguns suspeitos sendo algemados nesse trabalho que aconteceu hoje pela manhã, onde a operação começou a trabalhar logo nas primeiras horas do dia para chegar nesse desfecho aí. A gente está esperando o posicionamento do Jean Ferreira, que vai trazer detalhes sobre esse caso em instantes aqui no nosso SCC Meio-Dia. Já posicionado o Jean, direto da Polícia Civil aqui do nosso estado. Está me ouvindo, Jean? Sim ou não? O Jean está posicionando ali, esperando ok. Enquanto a gente tem algumas imagens, olha o pessoal da DEIC trabalhando. Você viu imagens aí, pode encher a tela dessa operação que aconteceu pela manhã. Você viu bastante movimentada também as pontes aqui da nossa cidade. Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, ó, foi pro Camburão. Será que vai sair tão cedo? Enfim, olha só, a operação acontecendo pela manhã. Olha aí, a ponte Colombo Salles, né? Essa é a ponte Colombo Salles, é a ponte que sai da ilha de Santa Catarina. Tudo ok com o Jean Ferreira? Sim ou não? Daqui a pouco o Jean Ferreira está pegando detalhes, inclusive trazendo a declaração da Polícia Civil, os responsáveis por essa operação que aconteceu hoje pela manhã. 2 graves acidentes foram registrados na manhã de hoje no Vale do Itajaí. O primeiro acidente foi em Indaial, na BR-470. Uma colisão entre caminhões e caminhonetes deixou 6 pessoas feridas e travou o trânsito. O PC está no local e vai dar detalhes agora de como é que está o cenário nesse momento. Bom dia, PC. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia a todos. Nós estamos no quilômetro 67 da BR-470, aqui em Indaial. A situação é a seguinte: a rodovia no sentido Indaial-Blumenau permanece interditada. Peço para o Felipe Andrade mostrar, inclusive, que todo o trânsito que vem do Alto Vale em direção ao litoral está sendo desviado por esta marginal aqui em um trecho urbano do município de Indaial.
Isso acontece devido a um grave engavetamento que foi registrado na manhã de hoje, por volta das 7 horas da manhã. Então, a primeira informação para o SCC meio-dia: o trânsito segue interrompido, bloqueado na BR-470. Isso já acontece há 4 horas aproximadamente que a rodovia está bloqueada. E isso causa uma repercussão, um impacto em todo o trânsito aqui da região. BR-470 em Indaial, quilômetro 67, rodovia totalmente bloqueada em direção a Blumenau. O engavetamento aconteceu por volta das 7 horas da manhã. A gente tem imagens para mostrar enquanto eu vou caminhando em direção ao trabalho que está sendo realizado agora aqui pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Federal também, que estão aqui no local. A gente mostra as imagens do acidente. 7 horas da manhã, trânsito neste trecho duplicado da rodovia, fluía normalmente, mas logo ali na frente o trânsito estava parado e aconteceu o pior, o engavetamento, envolvendo 2 carretas, um caminhão e mais 2 caminhonetes. Trabalho do Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial e do SAMU. O pessoal do Arcanjo também esteve por aqui. Resgataram 6 pessoas, 4 delas estavam presas entre as ferragens. 4 das pessoas feridas neste acidente foram levadas em estado grave para uma nova avaliação no hospital. Agora, pessoal, peço para que a gente mostre aqui a situação. O pessoal já jogou cal. Teve muito óleo e combustível derramado aqui neste local onde exatamente aconteceu o engavetamento. Óleo na pista. 5 veículos já foram retirados do local e lá à frente ainda tem um caminhão. A gente está com uma oscilação aí no áudio do PC, mas a gente está vendo, o pessoal já espalhou ali todo o material necessário para, quem sabe, daqui a pouco o trânsito voltar a ser liberado na BR-470. O PC está ok agora? Me ouve bem, PC? Estabilizado? Volta daí, meu amigo. Eu te ouço bem, Cleiton Ramos. Então, as condições ok? Eu informo que então a rodovia permanece interditada no local. Vou pegar uma palavrinha, Campestrini. Deixa eu ouvir aqui o Campestrini, pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Existe já uma previsão sobre quando a pista aqui no quilômetro 67 será liberada? Já tem uma decisão tomada, Campestrini? Tem. Boa tarde, bom dia a todos, né? Então, o que a gente está esperando agora? As seguradoras já mandaram as equipes de resposta ambiental. Eles vão fazer a contenção desse produto que já foi jogado o material, foi instalado mantas para hidrocarboneto na parte de baixo, para que não vá em torno de 800 a 900 litros de diesel para os mananciais. A seguradora vai ter que remover aquele caminhão, que ele tem o eixo dele está quebrado, então os outros já foram removidos. Chegando a seguradora para remover aquele material ali, a empresa que vai fazer o tratamento ambiental aqui, ela vai tirar esse material e aí a gente consegue liberar. Aquele caminhão está com vazamento de produto orgânico para ração animal, é isso? Isso, a princípio é um produto para tratamento animal, né? Ele vazou, a gente não sabe o quanto que é o material, é um container para exportação, então a gente não fez a abertura dele ainda, né? Ele tem um pouco de vazamento ainda, mas ele comporta 20 mil litros. Então, assim, a expectativa é que não tenha vazado tudo isso, mas... E é isso que está atrasando a liberação da pista nesse momento? Além da manutenção em geral, né? Para dar segurança e trafegabilidade, né? E assim, então, falta a retirada, a remoção desse caminhão, isso. Falta o pessoal da seguradora chegar. E aqui na pista, vocês já jogaram cal e serragem também. Depois a pista será lavada? Isso, o Bombeiro Voluntário fez a aplicação do cal aqui, né, da serragem. A Defesa Civil ajudou na parte das mantas de hidrocarboneto. Depois que isso aqui for tirado, esse material for escovado daqui, e aí sim vai ser liberada a pista. Tá certo. Campestrini, muito obrigado pelas informações. Cleiton Ramos, misericórdia. Grave engavetamento, então, aqui na BR-470. Já são 4 horas que a rodovia aqui no KM-67 está interrompida. As 2 pistas em direção ao Blumenau bloqueadas. E o trânsito, o fluxo está sendo desviado pela marginal, que causa um travamento nesta área urbana do município de Indaial. Trânsito travado por aqui. 6 pessoas feridas, 4 delas em estado grave. E a gente teve ainda nesta manhã, Cleiton, um outro grave acidente que foi registrado em Ilhota, na rodovia Jorge Lacerda. Cleiton Ramos. Detalhes a respeito desse acidente, PC?
Cleiton, foi nesta manhã também, quilômetro 8, rodovia Jorge Lacerda, é uma rodovia estadual e a gente tem imagens, duras imagens para mostrar agora do momento exato do acidente, uma colisão frontal entre dois caminhões. Veja o impacto, a colisão, a pancada que foi. E com o impacto da batida, um dos caminhões tombou e ficou cruzado, atravessado sobre as duas pistas, o que provocou também o travamento, o fechamento total da rodovia Jorge Lacerda, que registrou longas filas ao longo desta manhã. Ainda não há previsão para a liberação da pista lá, porque os operários, o pessoal da Secretaria de Obras trabalha, além da remoção do veículo, trabalha para a liberação da pista com condições de segurança. Muito óleo esparramado pela pista. Além disso, os destroços eram um caminhão carregado com produtos de farmácia. O motorista deste caminhão que tombou teve graves ferimentos. Ele ficou preso entre as ferragens. Teve uma das pernas amputadas e o comandante Rampelotti, que atendeu a operação, que faz parte do trabalho do Corpo de Bombeiros Voluntário de Ilhotas, deu mais detalhes sobre esse acidente. A gente confere agora aqui no SCC Meio-Dia. A chegada das equipes, o masculino, ele estava com um ferimento grave na região do membro inferior, uma amputação, uma hemorragia ativa na região do pescoço, onde as equipes rapidamente trabalharam para estancar a hemorragia, adentraram ao caminhão, abrir acesso e tirar ele das ferragens. Imediatamente as equipes do SAMU também estavam deslocando para o local. Até então o Arcanjo 01 esteve presente nessa ocorrência para a gente fazer a reposição de sangue total, e o masculino foi encaminhado há pouco para o Hospital Marieta pela unidade do Arcanjo 01. Olha, pessoal, eu acabo de conferir aqui no grupo de informações do Corpo de Bombeiros e Voluntários de Ilhota, a pista lá no quilômetro 8 da rodovia Jorge Lacerda em Ilhota, local do acidente. A pista acaba de ser liberada, essa é uma boa notícia, mas há um pedido, há uma orientação. Os motoristas que vão trafegar pela Jorge Lacerda, quilômetro 8 Ilhota, que reduzam a velocidade, que dirijam com atenção, porque, segundo as informações, foi jogado areia, foi jogado serragem, mas pode ter ainda algum resquício de óleo, de produto que pode provocar deslizamento, pode tornar a pista escorregadia. Todo cuidado é pouco, então, direção com atenção redobrada, passando pelo local do acidente, rodovia Jorge Lacerda, pista liberada. E aqui, na 470 em Indaial, onde nós falamos, essa é a situação ainda, trânsito bloqueado. Aquele senhor que está lá, ó, com a camisa azul, é o motorista do caminhão. Depois a gente pode conversar com ele numa próxima intervenção, se Hermano Bus assim desejar. Voltamos com você, Cleiton Ramos. Pensei que senhora pancada a gente está vendo aí, hein? Que acidente feio. Meu Deus. Bom, uma rápida recuperação para essas pessoas. Portanto, 2 acidentes graves hoje pela manhã e um, infelizmente, em Ilhota teve a perna amputada por causa do impacto. Agora as causas serão investigadas para saber de fato o que aconteceu, se houve alguma imprudência. Ou, olha só, a gente está vendo primeiro aí, né? Nossa, esse é o de Ilhota. Coloca de novo lá, gente. Olha a senhora pancada. O caminhão acabou se chocando com outro, meio que de lado. Imagina na hora o impacto. E por pouco tem um motociclista na frente. E um carro atrás consegue parar. Senhor. Aí não tem nada a ver com pista irregular, né? Por essa imagem não tem nada a ver com pista irregular. Mas a gente cobra tanto, né? Uma melhor qualidade para nossas rodovias. BR-470, principalmente. Que cenário. Parece que caiu uma bomba ali, né? Parece cenário de guerra. Obrigado, PC, pelas informações. Você pode voltar a qualquer momento. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje um dos principais fornecedores de fuzis e munições para uma organização criminosa do Rio de Janeiro. A operação aconteceu em cidades da Grande Florianópolis e também no litoral norte. Jean Ferreira, posicionado na Polícia Civil, vai dar detalhes agora. Bom dia, Jean. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia para você que assiste e acompanha o SCC Meio-Dia. É isso mesmo. Essa operação foi realizada pela Polícia Civil, né? Ali com a Draco e a DEIC, justamente para combater o crime organizado. Foram 10 mandados de busca e apreensão cumpridos nessa manhã e 2 pessoas até o momento
presas já, viu, Cleiton Ramos? A gente está aqui na sede, como você bem falou, da Polícia Civil para falar com o delegado responsável por essa ação, o delegado Antônio Joca, que vai trazer todos os detalhes e as informações que se tem até o momento. Delegado, o que já se sabe sobre essa organização criminosa? Bom dia. Bom dia. Esse é um desdobramento da Operação Tio Patinhas 2, que tiveram várias fases no ano passado. Então, de lá, a gente viu que ampliou o leque de investigados. Então, identificamos aí, são 4 indivíduos, pessoas físicas, nesse inquérito policial, e mais 4 pessoas jurídicas, voltados aí não só à prática do crime de participação em organização criminosa, mas também e principalmente no comércio ilegal de armas de fogo. Um dos principais indivíduos fornece desde 2021 diversos armamentos aí de grosso calibre para as comunidades carentes do Rio de Janeiro, comunidades essas aí dominadas pela facção Comando Vermelho, além também de farto quantidade assim, de munições, né, de fuzis, enfim, pistolas. Então esse indivíduo tinha agido desde 2001 com esse esquema criminoso aí abastecendo aqueles morros cariocas, e nessa data ele foi preso pela equipe da Draco juntamente com sua companheira. Eles montaram não só toda uma logística de transporte de drogas e principalmente armas para o Rio de Janeiro, mas também um esquema de lavagem de dinheiro, onde a princípio 4 empresas estão envolvidas nesse esquema. 2 nós já identificamos, tratam-se de empresas de fachada, elas efetivamente não existem, né? Então nessa data, além da prisão desse casal, né, um indivíduo segue foragido, e das buscas apreendidas, nós estamos efetuando um bloqueio aí de contas bancárias e ativos financeiros aí, até o limite de 280 milhões de todos os investigados. Delegado, o senhor estava explicando que essa é um desdobramento, né, da operação que já aconteceu aqui também, Grande Florianópolis, litoral norte catarinense, Balneário Camboriú, né, de uma mega operação aí que foi a Tio Patinhas. Como é que se chegou então a essa nova agora, como resultado nessa nova fase? Isso, durante a Operação Tio Patinhas, mais de 30 integrantes dessa organização criminosa já foram presos, já respondem à ação penal. Na ocasião foram apreendidos aí vários materiais ilícitos, né, droga, ressaltando ali, dando destaque uma apreensão de quase 700 quilos de cocaína em Santa Maria da Imperatriz, 40 quilos de maconha em Palhoça, enfim, além de munições, armas. Então, esses 30 indivíduos ali foram presos, dentre os quais uma importante liderança da facção criminosa catarinense, que foi preso num apartamento de luxo em Balneário Camboriú. E a partir dessa prisão, a gente começou a identificar outras ramificações. Ramificações essas principalmente com uma estreita relação e ligação com o Comando Vermelho do Rio, onde ali eles forneciam farto material bélico ali para as comunidades da Vila da Penha, no Rio, que é controlada pelo CV, e também Jardim Catarina, em São Gonçalo, também controlada pelo Comando Vermelho. Delegado, para a gente entender como que era a logística desse grupo, como é que era feito esse transporte, né, de levar armamento daqui de Santa Catarina, que eram adquiridas no Rio Grande do Sul, né, passavam por Santa Catarina e chegavam então aí ao Comando Vermelho, às organizações criminosas do Rio de Janeiro. Como é que era feito essa logística pelo grupo? Certo, essas armas vinham em lotes do Rio Grande do Sul aqui para Santa Catarina, onde aqui permaneciam durante um curto espaço de tempo, e à medida que ocorriam as negociações, elas eram transportadas ali para o Rio de Janeiro, às vezes em lotes fracionados ou em lotes maiores. Nós constatamos ali venda de um único lote de cerca de 20 fuzis ali sendo negociados ali para o Comando Vermelho do Rio. Então, desde 2021, ele implementou esse esquema, ele vem fazendo essa negociação e venda de armas para a facção carioca, e nessa data a gente desbaratou esse esquema com a prisão deles. Ainda estamos à procura do terceiro indivíduo que se encontra foragido, e os trabalhos prosseguem. Fatalmente vamos ter desdobramentos com a identificação de outros indivíduos também envolvidos nesse complexo esquema criminoso. Perfeito. Muito obrigado, delegado, pelas informações. É isso, Cleiton. A gente continua acompanhando também, claro, toda essa ação da Polícia Civil, né, por intermédio da Draco e DEIC, para saber, né, quais serão esses desdobramentos, qual que vai ser o resultado final dessa ação, porque a gente sabe, né, que o crime organizado tem aí suas ramificações, como bem o delegado explicou, e a gente continua acompanhando esse caso para trazer todas as informações aqui na tela do SCC SBT. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Jean. Parabéns aí a todos envolvidos nessa operação. O GAECO deflagrou nesta terça-feira a Operação Mercado de Pandora, em apoio à 6ª Promotoria de Justiça de Chapecó. A investigação apura fraude fiscal
e sonegação tributária no comércio eletrônico, com prejuízo estimado de 45 milhões aos cofres públicos. Estão sendo cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 44 mandados de busca e apreensão em empresas, residências e escritórios contábeis em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também Alagoas. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores que somam mais de 227 milhões, envolvendo 38 pessoas físicas e 31 empresas. Segundo o Ministério Público, o grupo utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais fictícias e viabilizar a venda de celulares em marketplaces, sem recolher impostos. As empresas eram rapidamente cerradas após alto volume de vendas, dando lugar a novos CNPJs para manter o ciclo de sonegação. Além da fraude tributária, os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e associação criminosa. Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante com munições e também um simulacro de arma de fogo, que foram apreendidos. As investigações seguem sob sigilo. Agora a gente vai voltar para o norte do estado. Uma operação foi deflagrada em Joinville para combater a fraude bancária em uma caixa ou uma agência da Caixa Econômica Federal. O Luiz Felipe está ao vivo e vai trazer todos os detalhes agora sobre como que esse crime funcionava e também as medidas adotadas pela polícia agora. Bom dia, Luiz. Muito bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. 11 horas e 21 minutos. Fique conosco. Pois é, Cleiton, nossa polícia trabalhando hoje no nosso estado e aqui também no norte, a Operação Camaleão foi deflagrada para apurar uma atuação de uma mulher que é suspeita de utilizar documentos falsos para abrir contas em uma agência da Caixa Econômica aqui na cidade de Joinville. Nessa ação foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um imóvel desta mulher na cidade de Piraquara, que fica na região metropolitana de Curitiba, estado vizinho. Durante essas investigações, a Polícia Federal identificou que a suspeita já responde a outros crimes semelhantes pelo estado. No total, os prejuízos já ultrapassariam cerca de R$800 mil, exatamente R$800 mil. Nas buscas de hoje que foram realizadas pela Polícia Federal, foram apreendidos aparelhos celulares, documentos com suspeita de falsificação, extratos bancários e outros documentos que vão ser submetidos à perícia técnica. Essa mulher, suspeita de aplicar golpes na Caixa Econômica com documentos falsos, R$800 mil, é mais ou menos o que estima a Polícia Federal nesse prejuízo. Eu volto contigo no estúdio, Cleiton. Obrigado, Luiz, pelas informações. É dinheiro que não acaba mais, hein? Como sai dinheiro, hein? Eita! Maristé. Eu tenho um recado para vocês. Olha, todo brasileiro precisa saber. O Brasil não abaixa a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente segue do lado do Pix. É do brasileiro, é gratuito, moderno, inovação nossa. Vocês viram o tarifaço? Mas a gente segue do lado das nossas empresas, oferecendo crédito e abrindo novos mercados para exportação. A gente segue do lado de quem mais precisa, com o Bolsa Família, e fora do mapa da fome de novo. E vocês viram que mais de 2 milhões de famílias saíram do Bolsa Família porque conseguiram melhorar de vida? Pois é, o Brasil bateu a menor taxa de desemprego da história. A gente segue do lado do estudante com o pé de meia, do lado do trabalhador batalhando pela isenção do imposto de renda e também a taxação dos super ricos. E sabe por que eu falo a gente? Porque nós somos nós que fazemos esse país e a gente pode contar com quem está do nosso lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Hoje é a super terça aqui na tela do SCC SBT. Às 3h45 da tarde, a bola rola para Real Madrid e Olympique de Marseille pela primeira rodada da fase de liga da UEFA Champions League. O João Venturi vai estar ao vivo para conversar com a Angélica sobre esse jogaço. E à noite, você confere todas as emoções de Lanús e Fluminense pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. É já no SCC Esporte todos os detalhes para vocês.
E você vai ver a seguir, Grande Florianópolis intensifica a limpeza nas margens da BR-282, a movimentada Via Expressa que liga a capital e a BR-101. Todos os detalhes depois do intervalo. Temos imagens? Vamos dar uma olhadinha no tempo lá fora em Balneário Camboriú. Olha o sol aparecendo, gente. A praia central aí na sua tela. 23 graus neste momento, 11h25 da manhã. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio Dia, imagens ao vivo da Via Expressa Sul aqui na capital. Olha só que imagem bonita, agora 11h27. O assunto é trânsito. Em Lages, mais um trecho da Avenida Belisário Ramos, conhecida como Avenida Cará, vai ser bloqueada para a realização de obras de pavimentação. Shaina Marcon está ao vivo no local, vai trazer essas informações sobre o bloqueio e também sobre as obras muito esperadas, né, Shaina? A gente sempre fala dessa avenida importante aí de Lages. Conta pra gente. Bom dia para você. Oi, Marister, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Toda semana a gente está aqui na Avenida Belisário Ramos atualizando, a nossa audiência sobre as obras que estão sendo realizadas aqui de repavimentação asfáltica na Avenida Belisário Ramos, conhecida como Cará, que corta aí toda a nossa cidade, cerca de 15 bairros em que a nossa avenida passa, e os motoristas, então, todos os dias estão por aqui. Então, a gente está aqui próximo ao fórum, onde está sendo finalizada essa segunda etapa aqui de recapeamento asfáltico aqui da Avenida Belisário Ramos. E agora, hoje, as máquinas já estão se deslocando para um trecho que vai ficar do outro lado aqui, ó. A gente vai mostrar, o Márcio vai mostrar as imagens aqui, que é da Avenida Duque de Caxias, aqui no semáforo aqui da Avenida Duque de Caxias, em direção, então, à Rua Fausto de Souza, até conhecido aqui Bar do Gordo, onde os motoristas conhecem como Bar do Gordo. Então, a partir de hoje, o trânsito vai ficar parcialmente bloqueado nesse trecho. Então, só uma pista vai estar liberada. Por enquanto, as duas pistas estão liberadas porque o maquinário ainda está desse outro lado aqui, mas a partir da tarde, o maquinário vai se deslocar, então, para esse trecho, para começar, então, as obras de fresagem e recapeamento asfáltico desse trecho da etapa 3, então, das obras de recapeamento asfáltico da Avenida Belisário Ramos. Mas para falar um pouquinho mais sobre, então, essa importante obra da Avenida Belisário Ramos aqui em Lages, vou conversar com o secretário de Obras, Kleber Machado Arruda, que vai contar para a gente, então, que a Secretaria de Obras, então, está conseguindo, cumprir o cronograma e colocar, então, fazer as obras no tempo aí para os motoristas não atrapalhar tanto o trânsito, né, secretário? Boa tarde. Boa tarde, não, exatamente isso, A nossa Belisário Ramos é uma avenida de extrema importância aqui para o município, então nós temos buscado aqui flexibilizar esses serviços por trechos, por etapas, exatamente para manter esse fluxo desse tráfego intenso que nós temos aqui. Essa etapa que nós estamos iniciando agora são mais 850 metros, com isso nós já teremos aí cerca de 2,5 km da nossa avenida revitalizada. O nosso objetivo e os recursos que nós temos aqui são recursos do governo do estado, seria o suficiente aí para aproximadamente 5 quilômetros de revitalização, Nós temos esse objetivo de realmente finalizar esses 5 quilômetros até o final de outubro, início de novembro. Então, essa etapa aqui, esses 850 metros, a nossa perspectiva é um trabalho contínuo aqui de 3 semanas aproximadamente. Então, os motoristas precisam ficar atentos e ter um pouco de paciência, né, secretário? Porque a gente sabe da movimentação que é a Avenida Belisário Ramos aqui, então vai ficar só uma pista liberada ali entre aqui a Duque e a Rua Fausto de Souza. Exatamente. Em alguns trechos aqui da Belisário, ela possui até 3 faixas de rolamento. Então, nós vamos buscar deixar pelo menos uma faixa de rolamento liberada ao tráfego, exatamente para diminuir os transtornos aqui dessa obra. Secretário, obrigado pelas informações. Então, motoristas atentos, porque a partir à tarde de hoje, então, aqui na Avenida Duque de Caxias, entre a Duque e a Fausto de Souza, no Bar do Gordo, o trânsito vai ficar bloqueado, Uma das faixas, apenas uma faixa vai estar liberada. Então, aqui, quando abrir o semáforo, o pessoal tem que ficar atento, porque somente uma das faixas vai estar liberada para seguir em direção à Rua Fausto de Souza, aqui pela Belisário Ramos.
motoristas atentos, então, porque vai começar então a terceira etapa de recapeamento asfáltico da Avenida Belisário Ramos, a nossa Cará. Eu volto com você aí no estúdio, Marister. Obrigada, Shayna. É aquele transtorno que acontece normalmente quando se tem uma obra, né? Então tem que ter paciência, motorista, sai de casa com um pouquinho de antecedência também. É por um bom motivo, gente. Reforma lá, repavimentação, recapeamento asfáltico, como disse a Shayna aqui na Belisário Ramos. Obrigada pelas informações, Shayna. Vamos voltar para Indaial, naquele grave acidente que aconteceu na 470? O PC vai chegar ao vivo agora falando se já tem uma previsão de liberação, porque até então estava bloqueada a 101 por lá, a 470 por lá. Vamos chamar o PC? Opa, abriu por aí, PC? Já está liberada? Conta pra gente. Exatamente, Maria Esther, 11 horas e 32 minutos, às 11h31, a Polícia Rodoviária Federal liberou parcialmente o trânsito na BR-470 aqui no quilômetro 67 em Indaial, onde hoje mais cedo, por volta das 7 horas da manhã, um grave engavetamento entre caminhões, carretas e caminhonetes foi registrado aqui nesse local do acidente. Então, cones ainda bloqueiam uma das pistas, a pista da direita, já a pista da esquerda. Está levantando inclusive essa nuvem de fumaça, isso aí é o cal, viu, pessoal? Está vindo uma fumaça aqui que eu vou contar uma coisa, além de dificultar a visibilidade, ainda está difícil para respirar por aqui. Deixa eu conversar com um dos motoristas agora, é o seu José. Seu José, por favor, vem aqui, abençoado. Seu José é o motorista de um caminhão que saiu de Chapecó em direção ao porto de Itajaí. E ele estava parado aqui no momento do acidente hoje de manhã, só estava parado porque o trânsito estava parado. Conta pra gente, José, como é que foi? Estava parado o trânsito, totalmente parado, e de repente, fazia uns 15 minutos já que nós estávamos parados, de repente eu só vi a pancada, aquele barulho tremendo, fiquei até meio bobo dentro do caminhão, porque você não está esperando, e daí quando eu saí estava a bagaceira feita. O que o senhor viu que mais chamou a atenção? Chamou a atenção o caminhão que bateu na traseira do outro que estava atrás de mim, entrou de baixo, levantou o caminhãozinho para cima, e o motorista dos caminhãozinhos que estava atrás de mim, gritando socorro, pedindo socorro. Estava preso entre as ferragens? Preso entre as ferragens, muito preso, demorou, deu trabalho para os bombeiros tirar. Muito machucado? Machucou bem, todos os três machucou bem, todos os três, eles estavam em trem na Gabina. Agora me conta, o senhor é de Minas Gerais, o senhor é mineiro, veio de Rondônia para cá para trabalhar, mora em Gaspar, mais de 30 anos de estrada, é a primeira vez que se envolve em um grave acidente assim? É a primeira vez que eu me envolvo num acidente desse aí. Mais de 30 anos. Com carreta, já estou com 18 anos de carreta, nunca bati, nada. E agora, dessa vez, eu não bati, a turma que bateu em mim. O senhor estava paradinho, né? Parado. Alerta ligado? Alerta ligado, tudo. Já liguei lá atrás alerta, já fica alerta ligado. E tinha uma caminhoneta na minha frente, eu deixei a distância de uns 10 metros. E eu fui bater lá, estava a caminhoneta, empurrei a caminhoneta também com a pancada. Ok. José, grande abraço, tá? Boa sorte para o senhor, um dos motoristas envolvidos no acidente. Então, vou mostrar mais uma vez a realidade agora, é essa, ó, o quilômetro 67, rodovia BR-470, pista sentido Indaial, Blumenau, interior em direção ao litoral. Uma das pistas está liberada, né? Então trânsito parcialmente liberado agora aqui em Indaial, na BR-470. E eu aproveito para informar também, ó, quem for passar por aqui tem que ter atenção também, porque conforme os veículos vão passando, vai levantando essa fumaça branca aí, que vocês estão vendo na imagem do Felipe Andrade. Isso é cal, viu, gente? Cal e serragem que foram derramados, espalhados aqui na pista para evitar futuros acidentes, porque teve muito óleo e combustíveis também esparramados por aqui. Tá certo? O Cleiton e Maria Esther, uma outra preocupação agora é também com a questão ambiental, porque esse caminhão do seu José, ele vinha transportando produto de ração animal e boa parte da carga está vazando, indo para a tubulação. Isso pode parar no rio e pode ter um prejuízo ambiental. Por isso que o pessoal do IMA, do Instituto do Meio Ambiente, está aqui para fazer uma avaliação sobre possíveis riscos ao meio ambiente. Uma análise está sendo feita para ver qual é o risco real de uma contaminação da água do rio Itajaí-Açu por conta desse derramamento aqui, desse vazamento de produtos de ração animal que o seu José estava transportando em direção ao porto de Itajaí. Pista parcialmente liberada aqui na 470 em Indaial. E em
Ilhota, na Jorge Lacerda, onde um outro grave acidente também aconteceu nesta manhã. Por lá, o trânsito já foi restabelecido, a pista foi liberada nos dois sentidos, no quilômetro 8 em Ilhota. Bruxa andou solta por aqui nesta manhã no Vale do Itajaí com 2 graves acidentes. 6 pessoas feridas aqui em Indaial, 4 delas em estado grave e um senhor ferido lá, do homem do caminhão que tombou, bateu de frente com outro caminhão. Ele teve, infelizmente, ferimentos graves e uma perna amputada, informação confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Ilhota. Voltamos ao estúdio, Maria Esther. Muito obrigada, PC, pelas informações. Está lá no local, mostrando a 470 liberada ali em Indaial. Obrigada pelas informações. E é claro que a gente fica aqui na torcida pela rápida recuperação de todos os envolvidos nesses 2 graves acidentes aqui no nosso estado. Cleiton Ramos está chegando por aqui, é contigo? Maria, 11h37, o homem foi alvejado a tiros em plena luz do dia em Itajaí. E não foi a primeira vez que ele sofreu uma tentativa de homicídio neste ano. A Cris Pinheiro tem todos os detalhes agora pra gente. Vem daí, Cris, bom dia. Oi, Cleiton. Bom dia para você, para Maria, para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Isso, Cleiton. De acordo com relatos da família para a Polícia Militar, em março deste ano também esse homem sofreu um atentado em frente de casa. Uma pessoa passou e atirou pelo menos 2 vezes contra ele. Ele revidou na época porque portava uma arma, mas ninguém se feriu. E ontem, em plena luz do dia, como você falou, ele estava circulando na rua Professora Herotídes da Silva Fontes, no bairro São Vicente, aqui em Itajaí, quando foi abordado por um homem que também atirou contra ele, esse homem de 57 anos. Ele chegou a ser socorrido, Cleiton, pelo SAMU, mas foi encaminhado em estado grave para o Centro Integrado de Saúde, o CIS, aqui da cidade. As equipes tentaram reanimá-lo, mas foi em vão, ele acabou morrendo na unidade. Na unidade também as equipes perceberam que no corpo dessa vítima haviam pelo menos 6 perfurações feitas por arma de fogo, por disparos de arma de fogo. A Polícia Militar recolheu os documentos dessa vítima e também o celular. Com os documentos, inclusive, havia registros e certificados de arma de posse de arma de fogo. Todo esse material foi entregue para a Polícia Civil, que vai fazer a perícia e vai continuar fazendo as investigações para chegar até o autor desses disparos, que por enquanto não foi identificado nem localizado. Cleiton, volto contigo. Obrigado, Cris, pelas informações. Cenário policial agitado em Itajaí nessa manhã de terça-feira. Olha, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina atendeu na manhã desta terça-feira um incêndio. Pode colocar imagens aí, a gente tem? Em uma kitnet no bairro Canto, em Florianópolis. O fogo foi provocado por uma vela colocada sobre a geladeira. No momento do incidente, uma adolescente de 16 anos dormia no local. Ao perceber o cheiro de fumaça, ela precisou sair pela janela do quarto devido à intensidade da fumaça. Vizinhos ajudaram a controlar as chamas com extintores até a chegada da guarnição. No local, os bombeiros desligaram a energia elétrica e ventilaram todo o ambiente. A jovem foi avaliada e passa bem. Não houve outras vítimas. Que bom, apesar do susto. No sul do estado, um homem morreu após um acidente de trabalho em uma fábrica. A Emanuela Justino está chegando agora ao vivo e tem todos os detalhes desta triste notícia, Manu. Bom dia. Oi, Cleiton. Bom dia quem nos assiste. Foi uma fatalidade, né? Aconteceu ontem à tarde no bairro Verdinho, aqui em Criciúma. Matheus Nunes tinha 26 anos, ele estava trabalhando nessa fábrica. Segundo informações, ele estava em uma máquina, aí desprendeu uma peça. Essa peça, ela foi para o chão e com o impacto voltou para ele e pegou na região da cabeça. Então, ele teve traumatismo crânioencefálico, teve afundamento dos ossos da cabeça. O SAMU, né? Como o bairro Verdinho ele é mais afastado aqui
aqui da região central. Essa ocorrência foi atendida pelo SAMU de Forquilinha, cidade vizinha. O helicóptero do SAER também foi acionado para atender essa ocorrência. Eles tentaram fazer ali a reanimação por meia hora, 30 minutos, como a gente vê aí no vídeo também, mas infelizmente ele acabou não resistindo, né? Então foi um fato bem triste. Ele estava trabalhando, foi ontem por volta das 2h30 da tarde e acabou gerando comoção também nas redes sociais, né? Um jovem de 26 anos, ele deixa uma filha pequena e também a esposa. O sepultamento vai ser hoje às 4 horas da tarde no município de Forquilinha. Volto contigo aí no estúdio. Sentimentos a todos os familiares, hein, Manu? Que notícia triste. Obrigado pela sua participação. Olha, agora a gente volta para Joinville, porque 2 acidentes envolvendo motociclistas foram registrados na cidade. O Luiz está ao vivo. A gente tem imagem primeiro, antes do Luiz, pode colocar. Olha só, está aí acontecendo, ó. Você está vendo, o veículo vem em alta velocidade lá em cima, é isso? Aí a moto que vem, olha lá, meu... Ele tentou frear, mas não conseguiu evitar o impacto. Mais uma vez, olha só. O carro foi, ele veio, ele diminuiu a velocidade, ele pensou, será que o cara vai tocar ou vai parar? O Luiz tem todos os detalhes agora. E o estado desse motociclista, Luiz? É isso mesmo, Cleiton. 2 acidentes em regiões distintas aqui de Joinville. Primeiro vamos falar desse que as imagens estão mostrando. Este caso aconteceu na rua Olavo Bilac, em frente à Igreja Luterana, no bairro Piraberaba, aqui na cidade de Joinville. Aconteceu na noite de ontem. Um acidente bastante sério, né? Um choque bastante sério entre uma moto e um veículo, né? Uma moto e um veículo, nessa região ali da cidade de Piraberaba, do bairro de Piraberaba, que é uma região mais afastada aqui de Joinville, geralmente é uma região mais calma. E o que chama a atenção é justamente ter acontecido esse acidente no período noturno, onde é um local pouco registrado, né? Ali no bairro de Piraberaba. O estado de saúde desse motociclista, Cleiton, é estável, mas requer um pouco de cuidado diante desse choque mais grave que acabou ocorrendo. O segundo acidente envolvendo uma motocicleta aqui na cidade de Joinville aconteceu no bairro Espinheiros. Uma motocicleta acabou colidindo contra uma grade de proteção de uma residência localizada no Moinho 2, no bairro Espinheiros, aqui da cidade de Joinville. Qualquer informação que você tiver sobre esse caso, sobre esses casos que aconteceram, você pode estar ligando no telefone 190, né? Se acontecer algum tipo de choque, algum tipo de acidente. O que chama atenção nesse caso que aconteceu no bairro Espinheiros é justamente que o motociclista acaba perdendo o controle e se chocando com a grade de proteção dessa residência, né? Não se tem uma explicação por que ele acabou perdendo o controle, acabou se chocando com essa residência. Segundo informações, ninguém se feriu gravemente nesse caso. São os casos com acidentes de motocicletas que acabaram acontecendo aqui em nossa cidade, meu querido Cleiton Ramos. Volto contigo no estúdio. Né? Uma boa recuperação para todos envolvidos aí, Luiz. Olha, um homem de 26 anos foi preso em flagrante em Camboriú após ser abordado pela Polícia Militar. Ele vinha sendo investigado por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante o cumprimento da ação, os policiais encontraram $24 mil em espécie. Nota da gringa, na residência do suspeito. No momento da abordagem, o homem saía da casa carregando uma mochila com porções de maconha, cocaína e crack também. Além das drogas, o suspeito portava uma carabina calibre 9mm. O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas são fundamentais para o combate ao tráfico. Qualquer atividade suspeita pode ser comunicada pelo telefone 190. Deu suspeita? Chama o 190, Maria. É isso aí, Cleiton. E a gente segue por aqui agora para falar de cultura e tradição. A Fundação Cultural de Lages está promovendo uma intensa programação para celebrar a Semana Farroupilha, com atividades culturais, apresentações artísticas e também a valorização da história regional. A Sheina Marcon vai mostrar agora um pouco da programação que está acontecendo lá no Casarão Juca Antunes, bem no centro da cidade. A programação da Semana Farroupilha aqui em Lages já começou com o acendimento da chama crioula. E olha, a costela já está no fogo para receber os visitantes aqui no Casarão Juca Antunes até o dia 19 de setembro. Muita programação com música,
dança e história, cultura regional, exposição, muita coisa bacana aqui no Casarão Juca Antunes. Por isso eu vou conversar com a Carla Zonato, que é a superintendente da Fundação Cultural de Lages, que vai contar pra gente sobre a programação da Semana Farroupilha esse ano aqui no Casarão Juca Antunes, né, para celebrar a nossa história. Nada melhor do que nesse lugar icônico da nossa cidade, né? Então, nosso Casarão Juca Antunes, um patrimônio histórico da cidade, recebendo, né, Semana Farroupilha, uma história que marca, né, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, Lages, Laguna, que participaram dessa revolução. Então nós temos muita parte de história, o professor Cláudio contando essa história de Lages relacionada com a Semana Farroupilha, exposição, né, a presença de todos os CTG, o Barbicacho, o Planalto, a Unito, o Tauras, né, além das exposições que nós temos aqui. Então venha visitar durante essa semana, nós ficamos até às 20 horas todos os dias, né, e aguardando a população para uma imersão na cultura gaúcha. E o bacana é que o pessoal pode vir aqui durante o dia para ver a exposição, as exposições que estão aqui, né, com artista plástica, e também à noite a programação com dança, com declamação, com chula, né? Por exemplo, hoje nós temos o Tauras, né, apresentação de dança. Na quinta-feira nós temos o professor Cláudio, né, com a palestra, temos a apresentação do Planalto, vamos servir o café tropeiro aqui, e na sexta temos a Anitta Garibaldi com dança, e também temos o Arthur, que vai cantar, né, e fazer a nossa noite brilhar mais. Carla, obrigado pelas informações. Então é isso, pessoal. Aqui em Lages, claro que a gente tem que celebrar, né, a Semana Farroupilha, porque Lages também participou, foi, né, palco aí da Revolução Farroupilha também, né, teve batalhas que foram travadas aqui durante a Revolução Farroupilha, e no dia 20 de setembro também é celebrado o Dia do Gaúcho, e Lages cultiva, né, a tradição gaúcha, a nossa história já faz parte aí das tradições gaúchas também. Aqui a gente cultiva, né, temos 4 CTGs aqui em Lages. Nesse momento, o pessoal fazendo as apresentações aqui, ó. E eu vou dar uma palhinha também, porque vocês sabem que eu também sou prenda de CTG. E vou dançar um pouquinho aqui para encerrar a minha participação aqui para vocês, também celebrando a Semana Farroupilha. É minha vez, tá? Eu também fiz a minha participação por aqui para celebrar, então, a Semana Farroupilha e o Dia do Gaúcho aqui em Lages. A programação aqui vai até o dia 19 de setembro. Todo mundo convidado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Olha aí, Sofia, você viu a Shaina ali? Entregou tudo. Temos mais uma dançarina, e vocês sabem, né, que a Sofia ela é bailarina, dançarina, a Shaina também, parabéns. Pessoal, é o seguinte, eu tava aqui com a Sofia, ela tava me contando um caso aqui do SCC-10 que tá bombando aqui no nosso site hoje, no nosso portal. Tem várias camadas dessa notícia, explica todos os detalhes pra gente, não esquece de nada, Sofia, é importante. Olha, Maria, eu não vou te dizer pra sentar porque tu tá trabalhando, mas quem tá em casa, senta, pessoal, senta porque olha só. Bom dia, Maria, bom dia pra quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. O caso é o seguinte, um ex-vereador foi pego saindo do motel com um cara casado, um caso polêmico. Só que esse vereador, ele é de um partido bem específico, o Partido Democracia Cristã, e agora ele se pronunciou em um vídeo depois de ter sido flagrado ele saindo com esse homem casado de dentro de um motel, vídeo que foi amplamente divulgado nas redes sociais, porque a esposa desse homem gravou a situação. E olha que nessa ocasião, o político tinha pagado R$150 para ir até o motel com esse homem. A mulher, desconfiada da traição, clonou o aparelho celular do marido e aí a coisa se seguiu, ele desenrolou, ela acabou encontrando os dois no motel. A mulher armou o maior barraco lá e até a polícia precisou ser acionada. Aqui, então, nessa matéria do portal, a gente tem o pronunciamento desse ex-vereador. Ele disse que não cometeu crime nenhum, mas que entende que a mulher tenha ficado chateada com essa situação. Diz ainda que ele também arcou com os danos causados pela mulher dentro do motel.
E, por fim, ele diz que o mais importante é que não aconteceu nada pior. Esse, então, é o pronunciamento, mas aqui no portal a gente também tem a história que explica toda essa situação, inclusive o vídeo gravado pela mulher ali, quando ela pegou eles no flagra. Porque, olha, Maria, eu vou te dizer que ela quebrou a parede do motel, ela fez um buraco ali para conseguir enxergar a cena. Aqui a situação está um pouco borrada, porque as imagens são fortes. Mas, enfim, aqui está a história completa para quem quiser acompanhar essa situação, viu? É tanta coisa que vai acontecendo. A mulher que quebra a parede no motel, porque ela clonou o celular do marido, descobriu a traição, foi lá, pegou no flagra, filmou. E aí, depois, o desenrolar, ele era da Democracia Cristã. Gente, assim, ó... São muitos... Só lendo para entender tudo. Só lendo para entender. Por isso, gente, entra lá no SCC10, o QR Code está aqui. A Sofia explicou muito bem, mas eu sei que você ficou curioso. Você quer saber mais dessa história. Então, entra lá, tem um vídeo completo de toda a situação, de todo o flagra. R$150 ele pagou. E tem o áudio também, tá? Dela xingando ali, o marido tem porque som. com áudio dá mais emoção. Dá mais emoção. Pra gente entender o que realmente aconteceu. scc10.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta, Sofia, com outras notícias aqui do nosso portal. Vamos seguir por aqui? Atenção, região continental. São José intensifica a limpeza nas margens da BR-282, a movimentada Via Expressa, que liga o município à capital e também a BR-101. Além da limpeza, acontece também o desassoreamento dos canais que cortam aquele trecho. O G Ferreira está chegando ao vivo direto do local para trazer essas informações. E a gente quer saber, Gê, o que é exatamente que está sendo feito por aí? Conta pra gente. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia mais uma vez para você que acompanha o SCC Meio-Dia. A gente já está aqui no local que está acontecendo, então, todas essas obras que você bem já trouxe aí, Maria. Importantes, né? Não só para São José, não só para o município, mas também para a população que passa por aqui diariamente, constantemente, né? Antes de a gente falar das obras, eu vou falar da importância, porque é uma região muito movimentada. A gente sabe que as beiras aqui da 282, conhecida como a Via Expressa, né? Justamente que faz a ligação entre todos os municípios da Grande Florianópolis com a capital, né? De acesso aqui à ilha. E a gente sabe que esse local, infelizmente, muitas vezes fica cheio de pessoas em situação de rua, usuários de droga, que acabam deixando lixo, acabam montando barracas, né? E fazendo até, às vezes a gente passa aqui na BR e vê resíduos pegando fogo, né? Então é importante essa ação de limpeza que está acontecendo. O município começou ontem, na segunda-feira, e continua hoje. A gente já vê aqui o trabalho avançado nessa parte aqui. Há pouquinho tempo, quando a gente chegou aqui, Maria, a máquina estava enchendo o caminhão com os resíduos, né? Com todo esses detritos que acabam caindo nesse canal que você está vendo na imagem. E além dessa limpeza nessa região, que é importante, né? Também está sendo feito o desassoreamento desses canais, desses rios aqui que passam, desses canais que passam o rio Araújo. Então, nesse momento, você está vendo ali a máquina estacionada, né? O pessoal deu uma paradinha no horário do almoço, mas quando a gente chegou aqui ainda eles estavam enchendo o caminhão ali para então retirar esse resíduo de dentro do canal, justamente para prevenir o quê? Que quando vem a chuva forte, acabe alagando então aqui as regiões próximas aqui, Barreiros, né? Em todas essas regiões onde tem hospital, tem shopping, tem muito condomínio residencial. Então, para evitar que isso fique alagado, esse trabalho de retirada de entulhos, de lixo e de terra também que acaba acumulando no canal do Rio Araújo, seja então retirado nesse momento. A ação continua em todo o dia de hoje. Vou pedir para o Christopher mostrar aqui o movimento. O movimento é grande nesse momento aqui na BR. Esse trabalho é importante, como eu estava falando, Maria, porque quando tem lixo aqui, né, e o pessoal acaba ficando, pessoas em situação de rua acabam ficando aqui nessas margens, né, na beira da BR-282, muitas vezes colocam fogo, dificulta porque a fumaça tira a visibilidade do motorista e já acaba gerando um outro risco, né, um risco de acidentes aqui na BR. Uma via muito movimentada, principalmente em horários de pico, né? De manhã, almoço, à tarde, para quem passa por aqui sabe que é complicado. Então esse trabalho de limpeza e de desassoreamento aqui em São José é muito importante, não só para o município, mas para toda a Grande Florianópolis e para quem passa por aqui diariamente. A gente continua acompanhando. Espera que isso se resolva, né? Tem sido feito um trabalho também em outras regiões, como a gente mostra ali naquele local
de limite entre os municípios, conhecido como faixa de Gaza, né? A gente tem acompanhado a história longa dali, né? A gente espera que isso, então, seja mais um passo para resolver esse problema que a gente sabe que é comum aqui na região da Grande Florianópolis. A gente volta ao estúdio com essas informações. Maria. Trabalho muito importante que vem acontecendo aqui na região da Grande Florianópolis. A gente já vem acompanhando há algum tempo essa questão da sujeira, né, das pessoas em situação de rua que ficam também nessas regiões aí. Obrigada pelas informações, viu, Jean? Qualquer novidade sobre esse trabalho, você volta e a gente traz hoje ainda aqui no SCC Meio-Dia, viu? Cleiton Ramos já está se posicionando para chegar aqui com outras notícias para vocês. Agora, 11 horas e 56 minutos. Cleiton, contigo. 11h56. Agora vamos falar de uma descoberta alarmante, preocupante. 3 novas drogas entraram em alerta do governo federal. Uma delas, só para se ter uma ideia, é 25 vezes mais forte que o fentanil, um analgésico conhecido pela sua potência extrema e representa um perigo grave à saúde pública. A reportagem é da Isabela Sabélico. Vamos conferir. À primeira vista, parece uma goma de mascar, mas a análise neste laboratório em Joinville, Santa Catarina, identificou 2 substâncias, 4-hidroxi-N-N-dietiltriptamina e 4-acetoxi-N-N-dietiltriptamina, que até então não constavam no SAR, o Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas ligado ao Ministério da Justiça. É o que explica a perita-geral da Polícia Científica Catarinense. Elas tinham na embalagem dela esse apelo a efeitos mágicos. Prontamente notificamos a Anvisa e o Sistema de Alerta Rápido SAR sobre Drogas do Ministério da Justiça. A partir de então, quem fosse encontrado portando esse tipo de substância pudesse ser enquadrado, né, como porte ou posse ou tráfico de drogas, né? A inclusão no SAR dificulta, por exemplo, a venda pela internet. São substâncias velhas conhecidas e elas são equivalentes aos cogumelos alucinogênicos. Inclusive, se descobriu nos últimos anos que eles são grandes antidepressivos. Já a terceira droga que entrou no radar do Ministério da Justiça é o N-pirrolidino protonitazeno, um opioide, medicamento geralmente usado para aliviar a dor, que em muitos casos pode levar à dependência. A substância encontrada é 25 vezes mais potente que o fentanil, tornando ainda maior o risco de causar uma parada cardiorrespiratória. A substância foi identificada no exame de um paciente que relatou ter consumido álcool e um comprimido. Anteriormente, a droga já foi encontrada em outros países como Alemanha, Canadá e França. O atendimento foi feito no Hospital de Clínicas em Campinas, no interior de São Paulo. Quando ele der entrada na emergência aqui do Hospital de Clínicas, ele estava com um quadro grave de depressão do sistema nervoso central. Por sorte, essa substância ela tem um antídoto e como ele foi tratado muito rápido, com 2 dias ele já estava recuperado. Esse foi o primeiro caso de intoxicação pela substância registrado no Brasil. A análise que confirmou a presença foi feita pelo laboratório da Unicamp. A gente mostrou os níveis baixíssimos que você tem no sangue de uma pessoa. Então, precisa de pouquíssima quantidade no sangue dessa pessoa para a pessoa ficar num estado muito grave. Às vezes, algo que você toma, tua vida pode mudar para sempre. Pessoal, posso perguntar uma coisa? Quem está do seu lado? Quem está do seu lado acredita na nossa soberania e não abaixa a cabeça? Quem está do seu lado tem orgulho do Pix, que é de graça para todos? Quem está do seu lado comemorou o Brasil fora do mapa da fome de novo? Quem está do seu lado é a favor que o trabalhador que ganha até R$5.000 não pague imposto de renda e que os super ricos passem a pagar? Quem está do seu lado conseguiu um emprego recentemente? Vocês viram que mais de 2 milhões de famílias saíram do Bolsa Família porque melhoraram de vida? Quem está do seu lado pode sonhar com a universidade porque, com o pé de meia, não precisa mais abandonar a escola? Pois é, olhe para quem está do seu lado e pergunte: você acredita num país forte, com justiça social? Se a resposta é sim,
então estamos do mesmo lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A seguir, você vai ver tudo sobre a Super Terça aqui na tela do SCC SBT, com muita bola rolando, hein? A bola rola para Real Madrid e Olympique de Marseille pela Champions League e tem também Lanús e Fluminense pela Copa Sul-Americana. Tudo isso depois do intervalo. Fique aí. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta terça-feira, agora 12:03. É hora do esporte por aqui. Roda a vinheta. Valeu, Maria! Olá para você que está em casa. Agora a gente vai falar de esporte aqui no SCC Meio-Dia. E começamos falando da Série B do Campeonato Brasileiro, porque hoje fecha a 26ª rodada. E fora de casa, o Avaí enfrenta o Atlético Goianiense. Então bora conferir como vem o Leão da Ilha para essa partida? Na partida de logo mais às 7h30 da noite, o técnico Jair Ventura vai precisar fazer mudanças nos 11 iniciais. Marquinhos Gabriel, titular em todos os jogos no clube na Série B. Jamerson e DG estão fora, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Já Del Piege e Andrei estão no departamento médico e também são desfalques para essa partida. Oportunidade para JP, junto dos demais jogadores, mostrar a força do elenco havaiano. Essa questão, eu acho que isso só mostra a força do nosso grupo. Eu acho que isso é fruto de muito trabalho, não só individual, mas sim de todo elenco. Acredito que quando o coletivo vai bem, claro que vai surgir destaques individuais. E isso é bom. Isso só mostra a força do nosso grupo, inclusive contra o Cuiabá, que eu senti no aquecimento. O Jamerson entrou no lugar, a gente venceu e ele foi muito bem. Então isso mostra cada vez mais que o nosso elenco está unido, está focado, e a gente está muito bom e a gente espera vencer mais jogos para que isso mostra a força do nosso grupo. Atualmente o Leão é o 11º colocado com 36 pontos e caso vença pode ficar ali, pertinho do G4. Isso, Avaí. Um pouco mais tarde é a vez da Chapecoense entrar em campo e olha que a torcida está preparando uma festa lá em Chapecó. Então vamos ver também como chega o time do técnico Gilmar Dalpozo para logo mais. Após a derrota na última rodada para o Criciúma, Chapecoense quer voltar a vencer na competição e ficar ainda mais próximo da liderança. Atualmente, o Verdão está na 4ª posição com 41 pontos conquistados. O rival de hoje à noite, o Atlético Paranaense, está na 9ª colocação com 36 pontos. Duelo importante. Para isso, o técnico Gilmar Dalpozo não contará com o lateral direito Gabriel Inocêncio, suspenso, e Bruno Leonardo e Victor Caetano no departamento médico. O treinador falou sobre as mudanças que serão feitas no sistema defensivo. É uma escolha dentro da plataforma de jogo. Teve um momento do treino essa semana, e acho que vocês acompanharam também. Eu fiz uma linha de 4, povoando o meio campo, colocando o Pedro. Então tem essa possibilidade ainda, essa eu não vou abrir, e é uma possibilidade real, na mudança do sistema, em função também do adversário. A bola rola para Chape e Atlético Paranaense às 9h35 da noite. E para esse jogo, a torcida da Chape está preparando a Rua de Fogos para receber o time. O céu de Chapecó vai mudar de cor e o verde vai tomar conta do oeste catarinense. Os catarinenses que entram em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos falar de Copa Santa Catarina. Porque ontem a gente teve bola rolando pela 2ª rodada. E em Itajaí, o Figueirense venceu o Marcílio Dias. E olha que foi uma partida muito boa. Os gols saíram todos no 2º tempo de partida. O Alvinegro saiu na frente com o capitão Líger, que se antecipou e conseguiu empurrar a bola para as redes. E ainda o Figueira ampliou a vantagem com o Marlisson cobrando falta, aí que vocês estão vendo. Um golaço, um foguete. E o camisa 11 do Furacão, com esse gol, é o artilheiro da competição, 2 rodadas, já 4 gols na Copa Santa Catarina. O Marinheiro ainda descontou com Lucas Batatinha, mas terminou assim, Figueirense venceu fora de casa. O Figueira que vem bem nessa
competição da Copa Santa Catarina. E o Marcílio diz que ano passado também foi muito bem na Copa, agora busca chegar até a final da Copa SC, que vem movimentando o segundo semestre aqui no estado. Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falamos de Santa Catarina, mas vamos um pouquinho mais longe agora, porque hoje é dia de super terça aqui na tela do SCC SBT. E a gente já começa com o UEFA Champions League hoje à tarde. Real Madrid e Olympique de Marseille. E olha quem já está aqui na telinha com a gente para falar desse jogaço. No palco desse jogo de logo mais, João Venturi, obrigada por nos atender ao vivo para conversar com a gente. João, como é que estão os preparativos aí para esse jogo? Te confesso, estávamos com muita saudade de UEFA Champions League, de jogaços de bola aqui na telinha do SCC SBT. Conta tudo pra gente, João, bem-vindo! Tudo bem, Angélica? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no SCC Meio-Dia. É saudade sim que fala, né? Eita, quanto tempo de espera por essa Champions League, e hoje ela dá as boas-vindas aos maiores clubes da Europa e o maior de todos, o grande campeão, mais vezes campeão, o Real Madrid, estreia em casa, recebe o Olympique de Marseille. A gente fala ao vivo aqui do Santiago Bernabéu. Tá bonito, viu, Angélica? Esse gramado tá um tapete, um cuidado especial. O teto aqui tá fechado, porque vamos lembrar que é um teto retrátil aqui, o teto tá fechado. Se a partida começa com o teto fechado, não dá mais para abrir durante o jogo, né? Tem que terminar a partida assim como começou. Então a gente vai ter o teto fechado, apesar do tempo aqui em Madrid está muito bom. Calor agora, 33 graus aqui em Madrid. Tudo certo, tudo pronto. A gente já começa a ver também uma movimentação grande do lado de fora aqui do Santiago Bernabéu. Torcedores franceses chegando também. São esperados cerca de 4.000 torcedores do Olympique de Marseille. Vão estar em minoria, mas vêm para cá tentando o que puder, né? O que o Olympique arrancar daqui, qualquer ponto pode fazer muita diferença lá no final da fase de liga, nessa corrida pela classificação direta à fase de mata-mata, e é um jogaço. Claro que o Real Madrid é o grande favorito, faz essa estreia em casa, vai ter o apoio da torcida, tem o peso da camisa e tem também a sua dupla de ataque vivendo um bom início de temporada, o Kylian Mbappé e o Vini Júnior, que a gente está vendo aí na tela. São 4 jogos até agora. Nesses 4 jogos, o Mbappé já marcou 4 gols e deu 1 assistência, e o Vini marcou 2 gols e deu 1 assistência. Então, assim, é um começo muito animador dos dois. Eles vêm se entendendo, agora sob o comando do técnico Xabi Alonso, né? Uma outra ideia, uma outra filosofia de jogo, mas tem dado certo, pelo menos nesse comecinho. Contra o Olympique de Marseille, que dá para a gente dizer que é o azarão, né? Vem para cá tentando conseguir qualquer ponto que vai ser importante para o time francês, mas é um time muito interessante também, porque tem muitos jogadores experientes. Tem o Greenwood, que foi revelado pelo Manchester United, está desde o ano passado no Olympique de Marseille. Tem o Pavard, que foi campeão do mundo com a seleção francesa na Copa de 2018. Tem o brasileiro Igor Paixão, que brilhou com a camisa do Feyenoord na última Liga dos Campeões, inclusive foi até convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Tem o Emerson, que é um brasileiro de Santos, mas naturalizado italiano, muito rodado pela Europa, campeão da Champions com o Chelsea em 2020 e 2021. Então, assim, um time muito legal da gente ver. Não vai vender barato essa vitória para o Real Madrid. Tem jogo pela frente. Favoritismo é do Real Madrid, mas do outro lado tem um time bastante cascudo, experiente, que promete dar trabalho, viu, Angélica? Verdade, João. E você citou o Vini Júnior, né? O que a gente pode esperar do Vini nessa temporada? A gente sabe do talento dele, do que foi essa temporada passada, mas claro que toda vez o jogador quer estar melhor. Com um novo modelo de jogo, um novo treinador. Então, o que a gente pode esperar do brasileiro aí com o Real Madrid? O Vini, ele tá mudando um pouquinho o estilo de jogo dele, né? Se a gente fizer a comparação do Xabi Alonso com o Carlo Ancelotti. Quando o Ancelotti estava aqui no Real Madrid, o Vini ficava muito mais no ataque, ele voltava menos para ajudar, né, na defesa. Hoje a gente já vê o Vini muito mais posicionado na linha do meio-campo, muitas vezes até no campo de defesa, tendo que se esforçar muito mais para ajudar na defesa e também lá no ataque. Então é um Vini mais participativo, não tem a convocação, a certeza, a vaga dele está garantida nesse time, ainda não. O Xabi Alonso tem feito alguns testes, o Rodrigo também às vezes tem entrado. Enfim, o Vini, a gente sabe tudo que ele representa para o Real Madrid, a importância que ele tem, já foi protagonista em 2 finais de Champions, deixando gols nas 2 finais a favor do Real Madrid, ele já está na história do Real Madrid, mas ele não tem a posição dele garantida.
Para hoje, muito provavelmente ele vai começar entre os titulares, mas é uma readaptação do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso. Isso mostra que ele vai se desenvolver ainda mais como jogador, né? Talvez estivesse um pouco acomodado pelos anos que Carlo Ancelotti aqui, pela confiança que o Ancelotti tinha nele, agora está tendo que recomeçar esse trabalho, conquistar essa confiança do Xabi Alonso. Talvez o Mbappé esteja um passinho à frente do Vinícius nessa titularidade absoluta no time do Real Madrid. Mas hoje, uma noite de Champions no Santiago Bernabéu, com a torcida toda aqui apoiando o time. Olha, difícil a gente não ver o Vinícius Júnior hoje começando entre os titulares. No final de semana, partida pelo Campeonato Espanhol, ele acabou sendo substituído, ele saiu reclamando bastante, ele não gostou, porque o Real Madrid acabou tendo um jogador expulso, e aí o Xabi Alonso teve que sacar o Vinícius, sacrificou um atacante, e depois ele disse que ele conversou com o Vini, explicou que não era uma partida para atacantes, né? O Real estava com um jogador a menos. E aparentemente ele entendeu esse recado. Claro que o pensamento é o coletivo, o importante é que o time vença, e vamos ver como é que vai ser o desempenho hoje. Fato é que o Vini tem uma boa largada de temporada, como eu disse há pouco, 4 jogos, 2 gols e 1 assistência. É bom esse início do Real Madrid, mas melhor do que o ataque do Real é a defesa, que em 4 jogos sofreu apenas 2 gols em todo o Campeonato Espanhol. Então, assim, é um Real Madrid um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas muito legal da gente ver essas ideias de Xabi Alonso. E hoje, uma estreia dele no comando do Real Madrid na Champions e a estreia do time também no maior campeonato de clubes do planeta, esse campeonato que é a cara do Real Madrid, né? João, a gente está ansioso já para ver esse jogo na tela do SCC SBT. Que hora a gente espera vocês hoje à tarde para já passar todas as emoções desse pré-jogo? E, João, depois para a gente encerrar, queria que tu mostrasse onde é que tu tá um pouquinho, esse estádio maravilhoso, que a gente fica aqui, sabe quando a gente fica parado aqui, babando, olhando o estádio? É o que está acontecendo aqui, porque é uma visão linda que a gente tem aqui, com certeza a bola vai rolar bonito hoje à tarde, né, João? É bonito. Deixa eu contar, então, um negócio para vocês. Aqui vocês estão vendo o campo, gramado, né? O Santiago Bernabéu ele passou por uma reforma gigantesca, mais de 1 bilhão de euros o investimento que foi feito aqui no Santiago Bernabéu. Ele tem arquibancadas novas, ele foi ampliado, agora tem esse teto retrátil, a gente tem um telão. Deixa eu ver se eu consigo mexer o tripé aqui para vocês verem. Tem um telão que ele... 360 graus, vocês estão vendo ali? Ó, opa, não sei se dá para ver. Aí, tem um telão que ele mostra o estádio inteiro, só que o mais legal que eu queria falar é que embaixo desse campo aqui, desse gramado, tem um outro campo. Então, assim, depois desse jogo, esse gramado é retirado, vai lá para o subsolo, e o gramado que está lá embaixo sendo tratado vem para cima. Então, são gramados que acabam se revezando, por isso que está sempre esse tapete, é capaz de suportar uma temporada inteira. Para hoje, 3h45 da tarde, a gente abre a transmissão ao vivo, direto aqui do Santiago Bernabéu. Thiago Leifert na narração, Mauro Betting nos comentários, a nossa conterrânea aí de Santa Catarina, Nadine Bastos, nos comentários da arbitragem, e eu aqui na reportagem de campo. Enfim, as boas-vindas ao maior campeonato de clubes do mundo. E a gente não podia abrir diferente, senão com o Real Madrid na tela do SBT, o maior campeão, dando as boas-vindas a mais uma edição da Champions. Angélica. João, que espetáculo. A gente ficou aqui, ó, quando tu contou essa história do gramado do estádio, a gente, não é possível que pode acontecer, né? Muito longe do que a gente tem aqui pertinho. É o futebol europeu, não adianta, e é uma Champions League, e é Real Madrid, não tem o que falar. João, bom trabalho para vocês, estaremos acompanhando aqui esse jogaço aqui na tela do SCC SBT. Obrigada por participar com a gente, João. Valeu, um prazer, sempre à disposição. Um abraço para toda Santa Catarina. Verdade, o João, catarinense, né? Conhece, para matar um pouquinho da saudade também de Santa Catarina. Obrigada, João. João Venturi, conversando com a gente direto de Madrid, onde vai acontecer esse jogaço hoje à tarde. Isso hoje à tarde, porque mais tarde tem Sul-Americana, elenco do Fluminense já está lá na Argentina para mais uma decisão. E o tricolor carioca pega o Lanús pelas quartas de final do torneio. Hoje à noite, às 9h30 da noite. E você não vai perder nenhum lance aqui na telinha do SCC SBT. Os funcionários dão os últimos retoques nas traves. Tudo tem que estar pronto no estádio do Lanús para o jogo contra o Fluminense. A previsão é de casa cheia, com mais de 40 mil pessoas incentivando o time argentino. A tarefa do Fluminense, na noite desta terça-feira, não será fácil. O Lanús jogou 19 partidas esse ano aqui no estádio La Fortaleza e perdeu apenas 2. Vai ser um confronto muito difícil
A gente sabe que time sul-americano sempre é muito competitivo. Eu acho que o mando de campo deles, eles fazem valer muito forte, eles querem se impor o tempo todo, impor o ritmo junto com a torcida deles. Então acho que a gente tem que saber todas as estratégias que o professor montou para o jogo, executar bem. Eu acho que a gente tem tudo para sair com um grande resultado de lá. O Fluminense é o único clube brasileiro que ainda disputa 3 títulos esse ano. Por isso, o técnico Renato Gaúcho vem fazendo mudanças na equipe para aguentar o calendário. Mas a Copa Sul-Americana é tratada como prioridade. Nós temos agora, terça-feira, um jogo pela Sul-Americana, um jogo dificílimo na Argentina, que a gente vai, lógico, com força máxima para ver se a gente consegue um bom resultado. Por quê? Porque na outra terça-feira a gente decide em casa. Com os melhores jogadores à disposição do Renato, a delegação do Fluminense chegou em Buenos Aires no início da noite desta segunda-feira para o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Partida que o SBT mostra ao vivo nesta terça-feira, a partir das 9h15 da noite, no horário de Brasília. O tricolor busca o título inédito da competição e faltam apenas 5 jogos para tentar realizar o sonho de mais uma conquista continental. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho um convite especial. Amanhã, pé na estrada. O SCC Esporte vai estar em Lages, direto do Parajasque, para a gente contar tudo para vocês desse grande evento. Quarta e quinta-feira, SCC Esporte de lá, direto da Serra Catarinense. Então vai lá dar um abraço na gente, porque com certeza é um eventaço que vai movimentar todo o estado e ainda mais lá em Lages. Então espero vocês 12h05, mas lá, pé na estrada. Até amanhã. A primeira edição do sorteio dos prêmios da campanha Comércio Local é Legal, promovida pela FEComércio Santa Catarina, foi concluída com sorteio de prêmios. 2 carros, 5 motocicletas e 18 televisores. No total, 363 cidades participaram da campanha. Isso mostra a importância, o impacto para os comerciantes e consumidores, gerando novas oportunidades de emprego. O comércio local nos representa, serviços e renda, tá? Quase 1.600.000 empregos em Santa Catarina que a FEComércio representa e 61% do PIB catarinense. É muita coisa, hein? É bastante coisa. Para ver, a nossa representação é grande, tá? Isso ajuda a roda a girar, né? Com certeza, Então, por isso que a gente fala que o comércio local é legal, tá? Valorize o comércio de Santa Catarina, valorize o comércio da sua cidade, da sua região, do seu bairro, Então, isso que a gente fala de uma campanha dessa que foi maravilhosa, tá? Muitas e muitas cidades e empresas de Santa Catarina que participaram. Muito importante. A valorização do comércio local é de extrema importância para que pessoas cumpram nos estabelecimentos, principalmente essa medida, e peçam a nota fiscal, conforme destaca o presidente da FEComércio. Essa ação que nós tivemos a ideia aqui foi de trazer para valorizar o comércio local é legal. Essa valorização, ela se dá desde o momento que a pessoa compra lá no bairro, aquela loja do seu Zezinho, a loja da Dona Mariazinha, que traga também para os grandes empreendimentos que têm os shoppings, os supermercados. Então, nós queremos fazer disso, essa valorização do cliente comprar no seu bairro, nas lojas, e trazer junto com isso o nosso consumidor juntos com os nossos empresários. Essa valorização com esses prêmios que a gente fez realmente foi um sucesso. E o que mais a gente se preocupou foi que nesta campanha, para você participar, você precisa ter o cupom fiscal quando você compra no estabelecimento. Isso a gente tira a mercadoria do descaminho da rota que está tendo aqui em Santa Catarina e também a pirataria, porque isso aí não conduz com nota fiscal, Então, isso tudo aí gera emprego, gera renda e também gera muito impostos para o estado de Santa Catarina. Parabéns a todos os envolvidos. A EMASA de Balneário Camboriú emitiu um alerta à população. A violação de lacres de hidrômetros pode gerar multa altíssima. O pessoal está tirando. Ô, Cris Pinheiro, dá detalhes para a gente aí.
Oi, Cleiton, é isso. A Empresa Municipal de Saneamento e Água, a EMASA, de Balneário Camboriú, iniciou um processo de corte de água de abastecimento por conta da falta de pagamento de faturas. E os funcionários perceberam que muita gente estava tirando o lacre, violando o lacre dos hidrômetros sem autorização. Foram mais de 106 multas, Cleiton, diversas, tanto pela violação do lacre e também por ter mudado alguma coisa no hidrômetro. Por isso foi feito esse alerta e a multa é alta, viu? Está na casa dos R$ 4.315 para cada unidade consumidora abastecida por esse hidrômetro violado. Além de configurar infração sanitária, é também considerada ilegal, de acordo com uma lei municipal de 2015 de Balneário Camboriú. A religação do serviço deve ser realizada exclusivamente por funcionários do EMASA, devidamente autorizados e cadastrados. Caso seja constatada a violação, além dessa penalidade financeira, a companhia também pode interromper imediatamente o abastecimento de água, retirar esse hidrômetro e vai ser necessário abrir aí um processo administrativo para que seja feita novamente a religação, que pode ser feita, claro, em até 48 horas, mas só após o pagamento desses débitos. Volto contigo, Cleiton. Obrigado, Cris, pelas informações muito bem observadas, hein, Cris? Maria Esther, toca o SCC Meio-Dia. Estão abertas as inscrições para as bolsas de estudo da Unesc, que podem oferecer benefícios de até 100%. A Manu volta a conversar com a gente agora para falar como os interessados podem se inscrever. Manu, conta todos os detalhes, é contigo. Oi, Maria, boa tarde para quem nos assiste. Exatamente, essa é a bolsa da Prefeitura Municipal de Criciúma e Unesc, então aí quem quer ingressar no ensino superior tem essa chance. As inscrições são presenciais, porque tem que levar a documentação ou na Sentac, que é a Central de Atendimento ao Acadêmico, que fica na própria Unesc, ou na Prefeitura de Criciúma. Eu vou chamar uma arte aí na tela que tem os pré-requisitos, até para o pessoal saber quem que pode concorrer a essa bolsa, né? A bolsa PMC. Então, assim, quais são os critérios? Tem que morar aqui em Criciúma há pelo menos 5 anos, estar matriculado num curso da Unesc, pelo menos a matrícula, não precisa estar cursando, pelo menos tem que estar com a matrícula feita, ter renda familiar bruta per capita de até 4 salários mínimos e não ter sido reprovado em 3 ou mais disciplinas no semestre anterior. Isso caso o aluno já tenha essa bolsa, né? Porque essa bolsa é sempre renovada a cada semestre. Então, assim, para quem já tinha essa bolsa, não tem que ter essas reprovações. Por isso, quem quiser, quem tiver interesse, até vou pedir aí para aparecer na tela, esses contatos aí, que é da Sentac, Central de Atendimento ao Acadêmico, tem esses números aí, que é o 99106-9013 ou o 3431-2545, ali tem mais informações. E a documentação, então, só para reforçar para quem está interessado. A documentação até o dia 24 de setembro pode ser entregue diretamente na Sentac, das 8h30 da manhã até as 9 horas da noite. E a partir do dia 22, então, desse mês, até o dia 24, também pode ser levado na Prefeitura de Criciúma. Então, ali, o pessoal pode levar ali. São duas opções, né? Até o dia 24 pode ir direto na Unesc ou a partir do dia 22 na Prefeitura também, para poder concorrer. Se você se enquadra aí nesses critérios que a gente mostrou aqui ou conhece alguém que quer fazer algum curso, pode levar essa documentação. No mínimo é 50% de desconto. Aí essas bolsas são destinadas a famílias em estado de vulnerabilidade social ou pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, dependendo da condição da família ou se essa pessoa tem deficiência, tem a chance de ganhar a bolsa de até 100% no ensino superior. Volto contigo aí no estúdio. Tá dado o recado, Emanuela Justino. Muito obrigada pelas informações, direto de Criciúma, no sul do estado. Vamos de previsão do tempo? Roda a vinheta. Hoje
Hoje o dia começou mais emburrado, até com uma chuvinha fraca aqui na faixa leste do nosso mapa, pegando vale, região aqui também do nosso litoral. Mas agora, no período da tarde, o tempo melhora e o sol aparece na maioria das regiões. Em algumas áreas, as nuvens predominam, mas em outras o sol aparece, viu? Boas notícias, principalmente na região do Grande Oeste. Por lá, além do sol, a gente tem as altas temperaturas. 29 graus de máxima no extremo oeste, 26 no oeste catarinense, 24 no meio oeste. 24 de máxima também na região do Planalto Norte. Na Serra também esquenta hoje, viu? Máxima de 23 graus por lá. Na região do Vale do Itajaí, olha só, 26 de máxima nessa terça, 27 no norte catarinense. Alô, Joinville, vai esquentar por aí, hein? Grande Florianópolis e sul do estado também com 24 graus hoje. E amanhã o tempo fica firme em Santa Catarina devido à atuação de uma massa de ar seco. A gente tem sim circulação marítima aqui no nosso litoral, então a gente ainda pode ter uma certa nebulosidade e não se descarta o registro de chuva fraca. E as temperaturas máximas continuam na casa dos 26 até os 30 graus no Grande Oeste, enquanto permanecem aí entre 22 e 25 no restante do nosso estado. Dá para dizer que vai ser uma quarta-feira agradável com relação às temperaturas. Chapecó amanhã com solzão, a máxima é de 26. Blumenau ainda pode ter essa instabilidade, também esquenta, 25 de máxima, assim como Criciúma, que também deve ter o sol presente nessa quarta. Joinville, ainda com mais instabilidade, a máxima é de 23 amanhã. Lages, na Serra, também com 23, mas por lá com o sol brilhando o dia inteiro. Floripa, a máxima é de 22 graus nessa quarta-feira. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Vamos seguir com o nosso jornal? Agora, gente, 12h30, em ponto. Crescer profissionalmente dentro de uma empresa é o sonho de qualquer profissional, né? Chegar a um cargo de liderança requer esforço e muito trabalho. Hoje a gente vai conhecer uma história inspiradora de uma moradora de Jaraguá do Sul que iniciou em uma empresa como aprendiz e hoje ela ocupa um cargo no setor administrativo. Olha só. Elisângela tinha 17 anos quando ingressou no mercado de trabalho. Na época, ela buscava uma oportunidade de crescimento em uma das maiores multinacionais do Brasil. Mas para conseguir o tão sonhado emprego, precisaria passar por uma seleção. Tirou de letra, se destacou e ganhou uma vaga como costureira na fábrica de roupas, em Jaraguá do Sul. E antes de entrar no curso de costura, a gente precisava fazer um teste para ver se a pessoa tinha aptidão ou não. E fiz o curso e tal. Na época, nem queria ser costureira, né? Eu falei para minha amiga, mas eu não quero ser costureira, porque minha mãe já foi, minhas tias já foram, eu queria algo, né? Sempre com aquela ânsia de algo melhor. Não que costureira não seja, claro que não, mas eu tinha muito mais a aprender, sabe? Foram 3 anos trabalhando como costureira, até que fosse promovida ao cargo de inspetora de qualidade. Se deu tão bem que, em seguida, veio um novo convite: assumir um posto de instrutora de confecção. Ela não pensou 2 vezes. Aquela jovem sonhadora, que começou como aprendiz, teve a oportunidade de ministrar treinamentos para outras pessoas, que também buscavam oportunidades. Fui promovida novamente a instrutora de confecção e daqui a pouco estava eu lá dando curso para uma nova turma de aprendizes de costura. Foi muito bom passar por essa experiência, eu lá aprendendo desde o início, daqui a pouco estava eu lá ensinando as pessoas a costurar, a entrar no mercado de trabalho com uma nova profissão. Elisângela sempre apostou na qualificação para crescimento profissional. Depois de estudar para a área de recursos humanos, ela conseguiu uma posição de maior destaque dentro da empresa, no departamento administrativo. E eu me vejo assim como se estivesse numa escada, sabe? Todos os degraus, todas as etapas que eu passei são um degrau dessa escada que eu valorizo cada pedacinho, cada pessoa, cada atividade. Isso fez com que construísse a essência
que a Elisângela é hoje, profissionalmente e pessoalmente. São histórias como esta que mostram o quanto é importante sonhar com o crescimento profissional. A trajetória muitas vezes não é fácil, ainda mais quando os profissionais precisam dividir as tarefas de casa com as do trabalho. É nessas horas que o apoio dos familiares faz toda a diferença. A união de forças serve como combustível para a pessoa alcançar metas ainda maiores. Neste caso, uma posição importante dentro da empresa em que trabalha. Eu lembro que foi bem difícil, assim, no início, mas depois acabei me acostumando com a rotina e toda a minha família torcendo, né? Sempre para eu estudar, principalmente os meus pais. Eles sempre incentivaram eu e os meus irmãos ao estudo e conseguir um emprego melhor. Quem acompanhou essa jornada se orgulha de ver o quanto ela já alcançou. A analista de custos é um exemplo e inspiração para a empresa continuar investindo na qualificação de novos profissionais. Então, quando a gente acompanha histórias como a da Liz, elas são muito simbólicas, representativas, porque elas materializam um pouco de todos esses objetivos. A trajetória de uma pessoa dentro de uma companhia não deixa de ser muito diferente da história de uma própria empresa. A história de quase todas as empresas que a gente conhece, elas são muito parecidas. Elas eram parte de um sonho imaterial que acabaram se materializando e se desenvolvendo ao longo do tempo. A empresa de hoje não é como ela era no passado. As pessoas de hoje não são como estavam no passado e a expectativa é que no futuro também não sejam da mesma forma. A Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, tem um papel fundamental na trajetória de milhares de profissionais como a Elisângela. E isso acontece porque a entidade oferece serviços sociais e apoio aos trabalhadores da indústria, que avançam profissionalmente e contribuem para o crescimento da produção das pequenas e médias empresas do setor industrial aqui no estado. A gente entende que a indústria é um caminho para que as pessoas possam alcançar os seus sonhos, os seus objetivos profissionais e pessoais também. Então, por exemplo, com a área têxtil, a gente criou um curso de qualificação básica em costura industrial para que as pessoas possam aprender a costurar. Então, nunca botei a mão numa máquina de costura, não sei nem enfiar a linha na agulha, faço o curso e tenho a oportunidade, então, de me capacitar para entrar na indústria e depois que está na indústria, o Senai também continua apoiando para que, como a Eli, ela consiga ir crescendo, né, e evoluindo de acordo com os seus sonhos profissionais. Fernanda, que é líder de negócios dos cursos da Fiesc, ressalta a importância das empresas investirem em seus colaboradores. Segundo ela, o Senai, que é uma entidade ligada à federação, ajuda os empresários que atuam em diferentes segmentos do setor industrial, dando esse suporte através dos cursos oferecidos. Sem pessoas a gente não cresce, né? Então a gente precisa que as pessoas evoluam e a gente entende que a indústria de Santa Catarina é uma indústria pungente, é uma indústria que tem vontade de crescer. Ela tem investido muito em tecnologias, mas essas tecnologias precisam vir acompanhadas da qualificação das pessoas, né? Porque são as pessoas que fazem todo esse processo. Então a gente tem um crescimento da indústria e um crescimento das pessoas e automaticamente o crescimento de Santa Catarina, né? É através desse apoio da Fiesc que a Elisângela continua trabalhando, com o objetivo de chegar ainda mais longe. Ocupar no futuro um cargo de liderança dentro do Grupo Marisol. Eu sempre falo, eu nunca descarto qualquer possibilidade antes de analisar ela, né? Então, com certeza, será muito bem analisada antes de qualquer decisão aí. Mulheres que inspiram. Lindíssima reportagem. Pessoal, agora 12h37, vamos fazer uma pausa? A seguir, elas estão em alta. Dá uma olhada aí, ó. Estamos falando das capivaras, que viraram uma verdadeira febre de interesse. Mas vocês sabiam também que elas viraram destaque nos aeroportos? Infelizmente, por lá elas estão trazendo riscos para a aviação por causa dos acidentes. Ficou curioso sobre essa história? Depois do intervalo, a gente explica para vocês. Imagens de Florianópolis para vocês. Olha lá, o elevado Dias Velho aparecendo aí na sua tela. Agora, 23 graus na capital. Até já. Até umas 5 da tarde a gente continua por aqui com muita informação no SCC Meio Dia.
Você tem o desejo de desfilar no Oktoberfest, mas não participa de nenhum grupo que desfila? Então saiba que a Prefeitura abriu um cadastro para as pessoas que têm essa vontade, para se inscrever. Olha só, essa oportunidade o PC vai trazer agora para a gente. E aí, PC, como é que faz para desfilar no Oktober? Você conhece bem, hein? Ô Cleiton, olha só, o formulário que precisa ser preenchido por quem tem interesse em desfilar na Oktoberfest está disponível no site oficial da festa, oktoberfestblumenau.com.br. Aí a pessoa vai lá, entra no site, vai na parte das abas, acessa lá a aba Desfiles e aí vai encontrar esse formulário que precisa ser necessariamente preenchido. Então, quem tem essa vontade, Cleiton, né, de arrasar no desfile, de brilhar no desfile da Rua 15 de Novembro, dos desfiles da Oktoberfest, quem quer fazer parte dessa história, precisa primeiro passo, necessariamente fazer esse pré-cadastro, preenchendo esse formulário disponível no site da Oktoberfest. Serão 900 vagas para os 6 desfiles programados para este ano. São 150 vagas por desfile, cada CPF pode participar de até 2 desfiles, eles estão programados para as quartas e sábados, né? O desfile de abertura, quarta-feira, dia 8 de outubro, Rua 15 de Novembro, 19h30, é a magia dos desfiles da Rua 15 de Novembro. E outra coisa importante que a gente precisa destacar, o traje típico é de responsabilidade de cada pessoa, e esse traje típico ele precisa seguir todas as regras atuais da lei do traje típico aqui em Blumenau. A magia dos desfiles da Oktoberfest, que leva milhares de pessoas para a Rua 15, né? É a Oktoberfest fora da Vila Germânica, levada lá para a Rua 15. São 3.000 pessoas todos os anos que desfilam, né, nesta que é uma das principais atrações da festa, com toda a sua tradição, celebrando a cultura dos clubes de caça e tiro, celebrando a tradição germânica, as tradições germânicas, a cultura alemã, no desfile que leva geralmente 1h30, 2 horas e muita gente ao longo da Rua 15 de Novembro. Então quem desfila faz parte da história para celebrar toda essa tradição germânica. E eu tenho aqui as datas dos desfiles para confirmar. O desfile de abertura, quarta-feira, dia 8 de outubro, às 19 horas. Depois, no sábado, 11 de outubro, 4 horas da tarde. Na quarta-feira, dia 15 de outubro, 19h30. No sábado, dia 18 de outubro, também às 4 horas da tarde. E os últimos 2 desfiles, na quarta-feira, dia 22 de outubro, 19h30. E no sábado, dia 25 de outubro, o último desfile. Então, para participar, atenção pessoal, a partir de agora já tem um formulário disponível. Quem não participa de nenhum grupo que desfila na Rua 15 e tem esse interesse em desfilar na festa, são as vagas chamadas avulsas. Quer desfilar de forma avulsa, então participa do grupo Blumenau, é um grupo criado para esse tipo de pessoa, gera esta oportunidade, mas precisa preencher o formulário, colocar lá todas as informações necessárias e aí, a partir do dia 23 de setembro, depois que você fizer esse pré-cadastro, a partir do dia 23 é que começa o período para as inscrições efetivas para você poder participar e brilhar em mais um desfile, em mais uma Oktoberfest, 40ª edição programada para 8 de outubro até o dia 26 de outubro aqui em Blumenau. Cleiton Ramos. Quarentou, hein? Quarentou, Oktober. Valeu, PC. Obrigado pela sua participação. Olha, a gente fala agora sobre a importância da preservação do patrimônio histórico e religioso de Florianópolis. A Catedral Metropolitana, um dos principais cartões postais da cidade, está passando por uma importante reforma que resgata pinturas históricas e revela muito da memória da nossa cultura. Essa imagem é ao vivo, olha só, dentro da Catedral Metropolitana. Olha aí, a imagem de Jesus com os apóstolos, realmente muita história e é um patrimônio da nossa cidade, não tenha dúvida. O Jean está lá e vai trazer detalhes agora e mostra para a gente como é que está ficando o resultado. Vem daí, Jean.
Bom dia, Cleiton. É isso mesmo, a gente chega direto aqui da Catedral Metropolitana Nossa Senhora do Desterro, viu, Cleiton? A gente está falando baixinho e perto aqui do microfone, porque nesse momento, como você está vendo na imagem aí, está acontecendo a missa do meio-dia, que acontece tradicionalmente aqui na capital. Então, a gente está no meio dessa cerimônia agora, desse momento. Os fiéis estão em oração, estão participando aqui desse momento de fé. E a gente traz então as informações, como você bem falou, sobre essa restauração que está acontecendo aqui. São obras importantes, né? Culturalmente, historicamente, para a capital e para Santa Catarina também, Cleiton, porque foram feitas algumas delas há mais de 100 anos, né? Quando houve a mudança aqui, a reforma da catedral em 1922, que já algumas obras foram feitas, outras ali até 1938, 1939. Então são obras históricas aqui. Para falar sobre a importância dessas obras e o que foi feito aqui, a gente conversa com a Márcia Regina, que foi a restauradora responsável por esse trabalho, que vai trazer então os detalhes. Márcia, explica para a gente o que foi feito aqui, né, nesse primeiro momento, qual que é a importância desse trabalho. Bom dia. Bom dia. Não, essa restauração é de suma importância, né? Os fiéis acompanharam, então todo o restauro foi um restauro aberto, né? Então a gente tinha os andaimes, depois foi para a grua e todo mundo que acompanhava. Então era muito interessante porque a gente decapou as camadas de tinta que sobrepunha sobre a imagem original há mais de 20 anos que não tinha se feito esse restauro e todo mundo estava no aguardo. Então foi um processo coletivo, todo mundo acompanhou e era muito interessante quando a gente descobriu uma mão ou um olho ou um rosto. Era assim, olha só o rosto da santa, qual é a santa? Então ficava todo mundo adivinhando qual que era a santa, era muito, muito interessante, assim, foi muito recompensador também. Perfeito. Márcia, conta pra gente aqui, mostra, né, aqui o que foi feito nesse primeiro momento, nessa primeira fase de restauração, qual que foi o trabalho aqui, qual que foi a parte da catedral? Sim, então a primeira parte, vocês vão ver, eu trabalhei nas laterais, então são essas santas, né, elas não apareciam. Então a gente começou pela Santa Catarina, que é essa primeira da direita, né, embaixo, depois a gente trabalhou a Santa Margarida de cima e depois passamos para o outro lado. No outro lado ele era totalmente branco, então estava quase certo que não teria santa alguma. Mas com a decapagem, com os produtos de restauro que a gente aplicou, conseguimos recuperar todas as informações que a gente chama vestígios de pigmentos, né? Então a memória de cromatografias, né, da parte da coloração, e a gente conseguiu fazer a restauro exatamente como elas são. Então, na verdade, foi um restauro assim, de muito sucesso e que foi muito bem recebido pelos fiéis. Então, todo mundo da igreja se sentiu assim, muito recompensado, né? Pelo que a gente conseguiu chegar 20 anos esperando essa imagem. Aí tem o padre Davi também que está aqui, que sempre acompanhava a gente, até quando estava fazendo a restauração, eu dizia assim, padre, olha lá de baixo, porque a gente olhar de perto é uma coisa, a 14 metros de altura, está vendo a boca? Como é que é o olho? E aí ele e a olho, mais para cima, mais para baixo. Era assim, foi uma coisa coletiva, foi muito bom, muito bom, muito bom. Márcia, qual que foi o sentimento, então, fazendo, né, essa obra importante aqui, não só para a igreja, mas para Florianópolis, né? Não, é uma obra, ela é sacra, né? Principalmente a gente respeitou todos os atributos sacros, mas ela também é histórica, ela é artística. E assim, foi de um prazer maravilhoso, assim, eu me senti realizada. Eu estou ainda hoje falando, rindo, assim, de muito, muito feliz. E eu queria dizer assim, ó, nós não estamos no Vaticano, né? Você não tem a Capela Sistina aqui, mas essa é a nossa Capela Sistina e foi assim um prazer assim de estar participando. Eu acho que foi uma bênção de Deus, assim, uma sorte incrível ter caído na minha mão. Eu estou super realizada. Perfeito, Márcia, muito obrigado pelas informações e contar um pouquinho de como foi esse trabalho. Cleiton, ela estava já me confidenciando aqui, a gente não vai trazer todos os detalhes, mas logo tem outras obras ainda que vão ser feitas aqui na catedral, né? Então, logo mais a gente também traz todos os detalhes aqui, mas é um momento histórico importante para Santa Catarina e para Florianópolis, né? Como a gente bem falou aqui, trazendo então toda essa restauração e essa vida de volta a essas obras que, como a gente já trouxe, são históricas, mas também importantes aqui porque são obras religiosas, Cleiton. A gente volta ao estúdio com as imagens delas, que são os destaques desse vivo. Obrigado, Jean. Belíssimas imagens, hein? E a catedral realmente merece, porque faz parte da nossa história. Olha, a proteção e bem-estar animal foi ampliada em Balneário Camboriú. A Prefeitura lançou 2 programas para fortalecer as políticas públicas em prol dos animais.
A Cris Pinheiro está chegando aí e vai trazer detalhe como é que vai funcionar, ou detalhes de como vai funcionar esses programas, hein, Cris? Oi, Cleiton, é isso. Estão sendo lançados 2 programas gratuitos para os tutores de cães e gatos de Balneário Camboriú, claro, para saúde e proteção e bem-estar animal. Esses 2 programas, eles são gratuitos, é o Castra Pet e a Patinha Cidadã. Mas, Cleiton, eu tenho um amiguinho que ele pediu para passar para o pessoal as informações de como vão funcionar esses 2 programas aqui em Balneário Camboriú. Vamos ouvir? É com você, Paçoca. Sabia que nós, os pets, também vamos ter um registro de morador de BC? Este é o Patinha Cidadã. A tia Juliana me contou que o programa vai ter microchipagem e vacinas, tudo grátis. E quem participa ganha carteirinha de identidade. Chique, né? O projeto já começa com 4.000 pets. Sabe por que isso é legal? Porque vai ser mais fácil localizar amiguinhos perdidos. É mais segurança para nós. Paçoca, não esquece da castração. Não esqueço não, tia Juliana. O Castra Pet, projeto de castrações de BC, está entrando em licitação. Serão 1.000 atendimentos. E tem mais. Quem está em busca de um amigo de 4 patas, pode conferir o Pet Crush nas redes da prefeitura, com animaizinhos disponíveis para adoção. Coisa mais fofa, né, Cleiton? Olha só, e tem mais informações. Esses 2 programas estão sendo desenvolvidos pela Secretaria do Meio Ambiente, Segurança e também Desenvolvimento Econômico. No Castra Pet vão ser oferecidas castrações para cães e gatos e vai passar por todos os bairros da cidade. A licitação já está em tramitação e ao todo vão ser investidos R$270 mil. Inicia em breve com 1.000 castrações, como falou o Paçoca. Além da castração, vão ser disponibilizados os medicamentos necessários no pós-operatório, aquela roupinha cirúrgica. E no ano passado, só para você ter uma ideia, apenas 500 animais foram castrados em Balneário Camboriú, De acordo com a prefeitura, há mais de 5 anos a castração gratuita não é oferecida na cidade. Agora, no Patinha Cidadão, o município vai oferecer de forma gratuita a microchipagem e a vacinação antirrábica também para cães e gatos. Os animais vão ganhar também, como o Paçoca falou, uma carteirinha de identificação com um registro aí de Patinha Cidadã de Balneário Camboriú. Ao todo, nesse programa vão ser investidos R$100 mil para 8.000 procedimentos, 4.000 microchipagens e 4.000 vacinas. Os recursos são provenientes de uma emenda parlamentar da deputada Paulinha e o processo está em fase de licitação. Assim que for definidas as datas, a gente traz as informações aqui no SCC Meio-Dia. O que você achou, Cleiton, do Paçoca? Eu achei muito fofo. Volto contigo. Boa tarde. Diria a nossa saudosa Hebe Camargo, uma gracinha. Valeu, Cris. Adorei. Obrigado. Agora a gente vai com a Maristéria e a Sofia Gonçalves. Já estamos aqui no Espaço SCC10 e a Sofia vai trazer um assunto muito curioso agora. Muitas pessoas têm o hábito de deixar eletrodomésticos ligados na tomada, mesmo quando eles não estão em uso, né? Eu faço isso lá em casa, você deve fazer também. Mas essa prática, gente, pode ser perigosa. Então, a Sofia vai chegar com essa dica importante, pois tem um aparelho que não pode ficar na tomada ao sair de casa, porque tem risco de incêndio. Conta pra gente, Sofia. É isso, Maria. Tem alguns que a gente já imagina, tipo ferro de passar roupa, por exemplo, né? Mas tem outros que ali, pela comodidade, a gente acaba deixando. Então, olha só, alguns aparelhos oferecem maior risco de superaquecimento e curto-circuito enquanto permanecem conectados por longos períodos. E um desses é a cafeteira, que mesmo desligada ali no botão, ela continua consumindo energia e pode aquecer internamente, aumentando o risco de curto-circuito ou até de incêndio mesmo. Isso acontece porque muitas cafeteiras têm resistência elétrica para aquecer a água, que pode falhar e acabar gerando acidentes sérios. Além disso, também tomadas e fios sobrecarregados podem ser danificados pelo uso contínuo, colocando em risco a segurança da casa. Então, desconectar a cafeteira da tomada é uma medida simples, rápida e eficaz que pode evitar problemas. E além de aumentar a segurança, também ajuda a economizar energia, que é sempre bom, né? E prolongando aí a vida útil
do aparelho. Só que aqui na matéria do portal, a gente também tem alguns outros que estão aí numa lista de que não devem ficar ligados. Eu mesma, Maria, tem um aqui que eu confesso que eu deixo, viu? E agora eu já vou mudar, agora que eu li. É a chaleira elétrica. Eu ia falar da chaleira agora, porque você falou da cafeteira, eu fiquei, será que é chaleira também? E eu deixo ela ligada. Tá aí um spoiler que ela também está na lista, tem alguns outros aqui, então vale a pena olhar para ter aquela dica de segurança. Carregadores de celulares, hein? Nossa, mais um ali, porque eu deixo o dia inteiro, deixo em casa ligado lá, vou, carrego um pouquinho, tiro. Gente, tem que tomar cuidado, hein, para evitar incêndios dentro de casa. Exato. Sofia, vou aproveitar que você está aqui, você que fez a reportagem envolvendo as capivaras, porque, gente, viraram um fenômeno, né? Não se fala em outra coisa. Além de encantarem pelo comércio, elas também agora se tornaram assunto dentro dos aeroportos. Por quê, Sofia? Maria, você acredita que as capivaras estão sendo atropeladas por aviões? É um negócio que chama atenção e a gente pergunta como assim, né? E pode trazer um risco muito maior do que a gente imagina, acredita? Vamos ver? Vamos. Rechonchudas, tranquilas e comilonas. Assim são as capivaras. Mesmo sendo animais silvestres, elas estão cada vez mais presentes na vida urbana, até mesmo nos aeroportos. A capivara é uma espécie nativa, né? Então ela é altamente adaptável e se concentra em áreas com água e vegetação abundante. E às vezes, né, muitas das vezes essas vegetações, essas áreas com água abundante são próximas aos aeroportos. Pela severidade das ocorrências relacionadas a esses roedores, elas estão em 4º lugar no ranking de espécies que oferecem maior risco de colisão com aeronaves no Guia de Espécies para Gerenciamento do Risco de Fauna, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil e pela Universidade Federal de Santa Catarina, ficando atrás apenas do urubu de cabeça preta, da siriema e da fragata. Apesar da capivara não ser um animal que colide recorrentemente com aeronaves, quando ocorrem colisões com ela, geralmente essas colisões geram efeitos graves no voo ou geram colisões com dano às aeronaves. A capivara é o maior roedor vivo. A gente tem registros de indivíduos de capivaras com até 90 quilos de massa corporal e são indivíduos que costumam se deslocar em grupos de 6 até 20 indivíduos. Então, todas essas características acabam oferecendo risco para a aviação. Apenas neste ano já foram registradas 7 colisões de aeronaves com capivaras em aeroportos brasileiros, em cidades como Rio de Janeiro, Rio Branco, Porto Alegre e Recife, o que mostra que os casos se espalham por diversas regiões do país. O objetivo desse trabalho é proteger tripulação, passageiros, a comunidade do entorno e a fauna, além de reduzir os impactos financeiros e formar novos profissionais da área por meio de pesquisas acadêmicas. Isso porque o animal não precisa ser de grande porte para, diante de uma colisão, causar consequências. Animais de grande porte são os problemas da aviação? Não, nem sempre. Às vezes, animais de pequeno porte, até pássaros, né, podem se colidir com uma aeronave, não causou um impacto direto na aeronave, mas tem todo um trabalho de limpeza dessa aeronave, essa aeronave vai ficar parada, ou de limpeza da pista, que gera um impacto em toda a rede aérea que está naquele local no aeroporto. O projeto de identificação começou em 2022, com 42 aeroportos participantes e 3 centros de pesquisa. Nesse pouco tempo, o Brasil já se tornou referência internacional na identificação de espécies por análise de DNA. Hoje, mais de 69% das amostras já foram identificadas. A identificação de espécies por análise de DNA, esse é o objetivo central do projeto. Hoje, no Brasil, em torno de 50% das espécies que têm colisão não são identificadas. Com essas informações, é possível entender por que os animais procuram esses espaços e planejar medidas de prevenção. Cercas adequadas, né? Eles fazem um manejo de vegetação e eles monitoram essas áreas de drenagem. Então, tudo isso são atrativos para as capivaras. Toda vez que tem uma colisão e gera uma carcaça, essa carcaça tem que ser limpa, os revestígios de sangue também, porque isso pode ser um atrativo para animais como urubus e carcarás, que são necrófagos, então eles acabam se alimentando de material em decomposição. Uma característica muito importante também desses animais é que eles são atraídos por lixões, então toda a região do sítio aeroportuário ele precisa ter essa fiscalização.
Além do guia, que traz uma relação de 68 espécies, o estudo também criou uma plataforma onde foram reunidas medidas de mitigação tomadas pelos aeroportos dos mais variados locais para reduzir a incidência dos animais. Cada aeroporto vai ter uma característica específica, tanto pelas espécies que ele compõe ali, o ecossistema, tanto como pela cidade que compõe. Então, por exemplo, Florianópolis vai ser um aeroporto muito distinto de Congonhas, mas existem medidas específicas para cada um dos tipos. E essa população está crescendo, não para, hein? Agora, uma cena chamou a atenção nesta segunda-feira no Porto de Imbituba, no sul do estado. Um barco de container chegou a colidir com outros motores, outros barcos menores. A Manu volta a conversar com a gente agora para saber o que de fato aconteceu nessa cena que chamou muita atenção, hein, Manu? Exatamente, Cleiton. Chama bastante atenção, né? Pelo tamanho do navio, enfim, da proporção. Mas digamos que não foi nada muito grave. Mas que o pessoal se assusta por conta do vento forte ontem aqui no sul do estado, ali na região do Porto de Imbituba. Então, esse navio maior, navio de container, bateu em outras embarcações, colidiu, né? Com outras embarcações menores, como a gente vê aí no vídeo. Aí a gente vê perto ali da Praia do Porto, que fica ali do ladinho também. Segundo a administração do Porto de Imbituba, deu problema mecânico em um dos navios. Aí, dos mecânicos ali, né, da pessoa responsável por rebocadores ali, precisou sair por um momento. Como o vento estava muito forte, ficou uns instantes ali sem o profissional e acabou levando esse barco. Ele ficou alguns minutos, alguns instantes, assim, digamos assim, ficou à deriva e acabou causando isso que a gente está vendo aí no vídeo. O pessoal acabou gravando, assusta mesmo os trabalhadores, quem estava passando ali por perto, mas depois foi informado, então, segundo a administração do Porto de Imbituba, que não teve danos maiores, ninguém se machucou, né, que é o mais importante, não teve nenhum dano material maior, foi só uma boia mesmo que acabou sendo ali danificada e depois eles vão arrumar. O vento forte estava ontem, né, aqui na região sul, ali no Porto de Imbituba, também o Porto de Itajaí e Porto de Navegantes chegaram a ficar fechados algumas horas por conta do vento forte. A informação que tive agora nas últimas horas é que já está normalizado, mas foi por conta disso mesmo. O vento acabou arrastando ali o barco que colidiu, esse navio, né? Que acabou colidindo com outros barcos menores, mas nada grave, ninguém se machucou e não teve também danos maiores, danos materiais, né? Então, essa foi a informação repassada ali pelo Porto de Imbituba, que também está funcionando normalmente, mesmo com um vento mais forte, que acaba às vezes trazendo um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar, de atracar ali os navios, segue tudo normalmente. Volto contigo aí no estúdio. Certo, Manu, obrigado pela sua participação. Com a Manu, deixa eu me juntar agora com a Maria, a gente vai encerrar o programa. A Maria fica e eu volto amanhã. É isso mesmo, e tem imagens bonitas pra gente bota. Vamos dar uma olhada no tempo lá fora? Olha só, Florianópolis, ali ó, as pontes que ligam a ilha ao continente. Agora 1h03 e a gente tem mais imagens pra encerrar hoje, Cleiton. Itapema, olha aí, lá o sol tá brilhando, hein? Ó, por lá tá bonito, hein, com esse marzão azul. Tá bonito, mas a água deve estar gelada. Gelado e o mar tá bem agitado também, ó. BR tá tranquilo, hein? Um cenário diferente que a gente mostra normalmente com aquela água mais calminha, né? Exato. Agora o trânsito tá fluindo, que é uma beleza, ó. Ai, coisa boa. 101 se fosse sempre assim, hein, Cleiton? Seria um sonho, Maria. Cleiton, vamos ficando por aqui então. Pra você, até amanhã. Até amanhã. E a gente segue com a Tarde é Nossa. Vamos lá.